Olá, bem-vindos à terceira parte do livro Querido John, de Nicholas Sparks. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Parte 2. 12. Horas depois, naquela primeira noite sozinho, de volta na Alemanha, li a carta novamente, revivendo o nosso tempo juntos. Foi fácil. Aquelas memórias já tinham começado a me assombrar e algumas vezes pareciam mais reais do que minha vida como soldado. Eu podia sentir a mão de Savannah na minha e a via sacudir a água do mar do seu cabelo. Ri alto ao relembrar minha surpresa quando ela pegou a primeira onda até a praia. Meu tempo com Savannah me mudou e os homens do meu esquadrão observaram a diferença. Durante as próximas semanas, meu amigo Tony me atormentou infinitamente, convencido de que ele finalmente tinha se provado certo sobre a importância da companhia feminina. Foi minha culpa por ter contado a ele sobre Savannah. Tony, no entanto, queria saber mais do que eu queria dizer. Enquanto eu lia, ele sentou na sua cadeira à minha frente, sorrindo como um idiota. Me conte de novo sobre o seu romance selvagem das férias, ele disse. Me forcei a manter os olhos na página, fazendo o meu melhor para ignorá-lo. Savannah, certo? Savannah. Droga, eu amo esse nome. Parece tão delicado. Mas eu aposto que ela era uma tigresa na cama, certo? Cala a boca, Tony. Não me venha com essa. Não fui eu que ficou cuidando de você todo esse tempo, lhe dizendo que você tinha que sair? Você finalmente escutou e agora é hora do pagamento. Quero os detalhes. Não é da sua conta. Mas você bebeu tequila, certo? Eu te disse que funciona toda vez. Eu não disse nada. Tony jogou suas mãos para o alto. Ah, vai! Isso você pode me falar, não pode? Eu não quero falar sobre isso. Porque você está apaixonado? Foi isso que você disse, mas eu estou começando a pensar que você está inventando tudo isso. É isso mesmo, eu inventei. Acabamos com isso? Ele balançou a cabeça e se levantou da cadeira. Você é um cachorrinho doente de amor. Eu não disse nada, mas enquanto ele ia embora, eu sabia que ele estava certo. Eu estava louco por Savannah. Teria feito qualquer coisa para estar com ela e pedir transferência para os Estados Unidos. Meu oficial comandante linha dura apareceu para dar sérias considerações. Quando ele perguntou o porquê, eu lhe falei sobre o meu pai ao invés de Savannah. Ele ouviu por um tempo, depois se encostou na cadeira e disse: As probabilidades não são boas, ao menos que a saúde do seu pai seja um problema. Saindo do seu escritório, eu sabia que não iria a nenhum lugar, pelo menos pelos próximos 6 meses. Não me importei em esconder minha decepção, e na próxima vez que a luz estava cheia, deixei o quartel e caminhei até um dos gramados que nós usávamos para jogos de futebol. Me deitei de costas e encarei a lua, lembrando de tudo e odiando o fato de que eu estava tão distante. Desde o começo, as ligações e cartas entre nós eram regulares. Nós também enviávamos e-mails, mas eu logo descobri que Savannah preferia escrever e ela queria que eu fizesse o mesmo. Eu sei que não é tão rápido quanto o e-mail, mas é disso que eu gosto, ela me escreveu. Eu gosto da surpresa de achar uma carta na caixa do correio e da antecipação ansiosa que eu sinto quando me preparo para abri-la. Gosto do fato de que eu posso levá-la comigo para ler no meu tempo livre e que eu posso me encostar numa árvore e sentir a brisa em meu rosto enquanto vejo suas palavras no papel. Gosto de imaginar como você estava enquanto escrevia, o que você estava usando, as coisas ao seu redor, o modo como você segurava a caneta. Eu sei que é clichê e está provavelmente errado, mas eu continuo pensando em você sentado em uma tenda numa mesa improvisada com uma lâmpada a óleo queimando ao seu lado enquanto o vento sopra do lado de fora. É muito mais romântico do que ler algo na mesma máquina que você usa para baixar músicas ou fazer uma pesquisa. Eu sorri com isso. Ela estava, afinal, errada sobre a tenda e a mesa improvisada ou a lâmpada a óleo, mas eu tinha que admitir que era uma visão mais interessante do que a realidade da lâmpada fluorescente e a mesa feita pelo governo dentro do meu quartel de madeira. Enquanto os dias e semanas passavam, o meu amor por Savannah parecia crescer mais e mais. Algumas vezes eu escapava dos caras para ficar sozinho. Levava a foto de Savannah e a segurava perto, estudando cada característica. Era estranho, mas tanto quanto eu a amava e lembrava do nosso tempo juntos, descobri que enquanto o verão se tornava outono e depois mudava para o inverno, eu estava mais e mais agradecido pela fotografia. Sim, me convenci de que podia lembrar dela exatamente, mas quando era honesto comigo mesmo, sabia que estava perdendo os detalhes, ou talvez, me dei conta, eu nunca os tivesse notado. Na foto, por exemplo, descobri que Savannah tinha uma pequena pinta abaixo do seu olho esquerdo, algo que eu, de alguma forma, não tinha notado, ou que, de perto,
Seu sorriso era ligeiramente torto. Essas eram imperfeições que de alguma forma a faziam perfeita aos meus olhos, mas odiei o fato de que eu tinha que usar a foto para os descobrir. De algum modo, segui com a minha vida. Tanto quanto eu pensava em Savannah, tanto quanto eu sentia falta dela, tinha um trabalho a fazer. Começando em setembro, devido a uma série de circunstâncias que até o exército tinha problemas em explicar, meu batalhão e eu fomos enviados a Kosovo pela segunda vez para nos juntarmos à 1ª Divisão Blindada, em outra missão de paz, enquanto todos os outros da infantaria estavam sendo mandados de volta para a Alemanha. Estava relativamente calmo e eu não disparei minha arma, mas isso não significa que eu passei meus dias colhendo flores e sentindo falta de Savannah. Limpei minha arma, fiquei de guarda procurando por algum louco, e quando você é forçado a ficar alerta por horas, fica cansado quando a noite cai. Eu posso dizer honestamente que poderia passar 2 ou 3 dias sem me perguntar o que Savannah estava fazendo, ou até mesmo pensar nela. Isso fazia do meu amor menos real? Me fiz essa pergunta dúzias de vezes durante a viagem, mas sempre decidia que não, pela simples razão de que a sua imagem me emboscava quando eu menos esperava. Me derrotava com a mesma dor que eu tinha sentido no dia em que parti. Qualquer coisa podia despertá-la. Uma conversa com um amigo, a visão de 2 mãos se segurando, ou até mesmo o modo que alguns moradores da aldeia sorriam quando passavam. As cartas de Savannah chegavam a cada 10 dias mais ou menos, e formavam uma pilha quando eu voltei para a Alemanha. Nenhuma era como a que eu li no avião. A maioria era casual e informal, e ela guardou a verdade sobre seus sentimentos até o final. Nesse meio tempo, eu conheci os detalhes da sua vida diária, que eles tinham acabado a casa um pouco depois do previsto, o que tinha feito as coisas mais difíceis na construção da segunda casa. Para essa, eles tiveram que trabalhar durante longas horas, mesmo que todos os envolvidos tivessem se aperfeiçoado mais em suas tarefas. Soube que depois de completar a primeira casa, tinham dado uma grande festa para toda a vizinhança e que tinham brindado e brincado noite adentro. Soube que os trabalhadores tinham celebrado indo à cabana do camarão e que Tim tinha dito que tinha uma atmosfera melhor do que qualquer restaurante que ele já tivesse ido. Soube que ela tinha pegado a maioria das aulas de outono com os professores que tinha requerido e que estava animada para ter aula de psicologia adolescente com o Dr. Barnes, que tinha um grande artigo publicado em algum exótico jornal psicológico. Eu não precisava acreditar que Savannah pensava em mim toda vez que ela martelava um dedo ou ajudava a colocar uma janela no lugar, ou que no meio de uma conversa com Tim, ela iria sempre desejar que fosse comigo que estivesse conversando. Eu gostava de pensar que o que tínhamos era mais fundo do que isso, e com o tempo, essa crença fez meu amor por ela ficar ainda mais forte. Claro, eu queria saber que ela ainda se importava comigo, e nisso, Savannah nunca me decepcionou. Acho que foi essa a razão pela qual guardei cada carta que ela me mandou. No fim de cada carta sempre havia algumas frases, talvez até um parágrafo, que ela escrevia algo que me fazia parar. Palavras que me faziam lembrar que eu me pegava relendo passagens e tentando imaginar sua voz enquanto as lia, como isso, da segunda carta que eu recebi. Quando penso em você e eu e no que nós compartilhamos, sei que seria fácil para outros desconsiderar nosso tempo juntos como um simples produto dos dias e noites passados à beira-mar. Uma aventura amorosa que, ao longo prazo, não iria significar absolutamente nada. É por isso que eu não conto às pessoas sobre nós. Elas não entenderiam, e eu não sinto a necessidade de explicar. Simplesmente porque meu coração sabe o quanto foi real. Quando penso em você, não posso evitar um sorriso, sabendo que você me completou de alguma forma. Eu te amo, não só por agora, e eu sonho com o dia em que você me pegará nos braços novamente. Ou isso da carta que ela enviou depois de eu ter mandado uma foto minha. E finalmente eu quero te agradecer pela foto. Já coloquei na minha carteira. Você parece saudável e feliz, mas eu tenho que lhe dizer que chorei quando a vi. Não porque eu fiquei triste, embora tenha ficado, sabendo que não o verei, mas porque me fez feliz. Me lembrou de que você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. E isso de uma carta que ela tinha escrito enquanto eu estava em Kosovo. Tenho que dizer que a sua última carta me preocupou. Quero saber, eu preciso saber, mas prendo a respiração e fico assustada por você quando você me conta como é realmente a sua vida. Aqui estou me preparando para ir para casa para a ação de graças e me preocupando com provas, e você está em algum lugar perigoso rodeado de pessoas que querem te machucar. Eu só queria que essas pessoas pudessem te conhecer como eu te conheço, porque aí você estaria seguro, exatamente como eu me sinto segura quando estou em seus braços. O Natal naquele ano foi um assunto triste, mas é sempre triste quando se está longe de casa. Não foi o meu primeiro Natal sozinho durante os meus anos de serviço.
Todo o feriado era passado na Alemanha, e alguns rapazes no nosso quartel tinham armado uma árvore improvisada, uma lona verde enrolada em uma vara e decorada com pisca-piscas. Mais da metade dos meus colegas tinham ido para casa, e eu era um dos desafortunados que tinham que ficar para o caso dos nossos amigos, os russos, colocassem na cabeça que nós ainda éramos inimigos, e a maioria dos outros foram até a cidade celebrar a véspera de Natal ficando bêbados com cerveja alemã de qualidade. Eu já tinha aberto o pacote que Savannah me mandou, um suéter que me lembrava alguma coisa que Tim vestiria e um pacote de biscoito caseiro. Eu sabia que ela já tinha recebido o perfume que eu a enviara, mas eu estava sozinho e, como um presente a mim mesmo, embarquei em uma cara ligação com Savannah. Ela não esperava a ligação e eu relembrei a excitação em sua voz por semanas depois. Acabamos falando por mais de uma hora. Tinha sentido falta do som da voz dela. Tinha esquecido o seu sotaque instável e a nasalização que se tornava mais pronunciada quando ela começava a falar rápido. Me encostei em minha cadeira, imaginando que ela estava comigo e ouvindo enquanto ela descrevia a neve que caía. Ao mesmo tempo, me dei conta de que também nevava do lado de fora da minha janela, o que, mesmo que só por um instante, fez sentir como se estivéssemos juntos. Em janeiro de 2001, eu já tinha começado a contar os dias para quando eu a veria novamente. Minha licença de verão seria em junho, e eu estaria fora do exército em menos de um ano. Tinha acordado de manhã e literalmente dito a mim mesmo que faltavam 360 dias, depois 359 e 358 até eu sair fora. Mas eu veria Savannah em 178, depois 177, 176 e assim por diante. Era tangível e real, perto bastante para me permitir sonhar em me mudar para a Carolina do Norte. Por outro lado, infelizmente fez o tempo ir mais devagar. Não é sempre assim quando você realmente quer alguma coisa? Me lembrou de quando eu era garoto e os longos dias enquanto eu esperava que chegassem as férias de verão. Se não fossem as cartas de Savannah, eu não tenho dúvida de que a espera teria sido muito maior. Meu pai também escreveu, não com a frequência de Savannah, mas na sua própria agenda mensal. Para minha surpresa, suas cartas eram 2 ou 3 vezes mais longas do que a única página a que eu estava acostumado. As páginas adicionais eram exclusivamente sobre moedas. No meu tempo livre, eu visitava o centro de informática e fazia uma pequena pesquisa por conta própria. Procurava por certas moedas, coletava a história e mandava a informação de volta em uma carta minha. Juro, da primeira vez que fiz isso, acho que vi lágrimas na próxima carta que ele me mandou. Não realmente. Sei que era só minha imaginação porque ele nunca nem mencionou o que eu tinha feito, mas eu queria acreditar que ele tinha estudado as informações com a mesma intensidade que costumava estudar o Grey Sheet. Em fevereiro, fui mandado em manobras com outras tropas da NATO, um daqueles exercícios de finja que nós estamos em uma batalha em 1944, onde nós estávamos supostamente enfrentando uma investida violenta de tanques pelo interior da Alemanha. Meio inútil, se você me perguntar. Esses tipos de guerra acabaram há muito tempo. Acabaram o modo como os galões espanhóis explodiam seus canhões de curto alcance e a cavalaria dos Estados Unidos voltando para o resgate. Nos dias de hoje, eles nunca dizem quem são os inimigos, mas todos sabem que são os russos, o que faz ainda menos sentido, visto que eles devem ser os aliados agora. Mas mesmo que eles não fossem, o simples fato é que eles não têm mais todos aqueles tanques funcionando, e mesmo se eles estivessem secretamente construindo milhares em alguma fábrica na Sibéria com a intenção de dominar a Europa, qualquer onda antecipada de tanques seria mais provavelmente confrontada com ataques aéreos, e nossas próprias divisões mecanizadas ao invés de com a infantaria. Mas o que eu sei, certo? O tempo estava muito ruim também, com um frio estranhamente raivoso vindo do Ártico assim que as manobras começaram. Foi épico, com a neve, chuva com neve, granizo e ventos atingindo 80 km por hora, me fazendo pensar nas tropas de Napoleão na retirada de Moscou. Estava tão frio que formou gelo nas minhas sobrancelhas. Doía respirar e os meus dedos se grudariam no cano da arma se eu a tocasse acidentalmente. Deu muito trabalho descolá-las e eu perdi um pedaço de pele da ponta dos dedos no processo, mas eu mantive meu rosto coberto e minha mão de reserva depois disso e marchei pela lama congelada trazida pela chuva de neve sem fim, dando o meu melhor para não me tornar uma estátua de gelo enquanto fingia lutar com o inimigo. Passamos 10 dias fazendo isso. Metade dos meus homens se machucaram por causa do frio, a outra metade sofreu de hipotermia, e quando nós terminamos, meu batalhão estava reduzido a apenas 3 ou 4 homens, os quais acabaram na enfermaria quando voltaram à base,
inclusive eu. Toda a experiência foi a coisa mais ridícula e idiota que o exército já me fez fazer. E isso é alguma coisa, porque eu já tinha feito muita coisa idiota pelo bom e velho tio Sam e pelo Grande Vermelho. No fim, nosso comandante caminhou pelas alas da enfermaria, parabenizando o meu batalhão por um trabalho bem feito. Eu queria dizer a ele que talvez nosso tempo fosse melhor gasto aprendendo táticas de guerras modernas, ou, pelo menos, dando uma olhada no canal do tempo, mas em vez disso ofereci uma saudação e um reconhecimento, sendo o bom cara do exército que eu era. Depois disso, passei os próximos meses monótonos na base. Claro, fizemos as aulas ocasionais de armas e navegação e de vez em quando eu ia até a cidade beber umas cervejas com os caras, mas pela maior parte do tempo eu levantei toneladas de peso, corri centenas de quilômetros e acabei com Tony todas as vezes que nós estávamos no ringue de boxe. A primavera na Alemanha não foi tão ruim quanto eu pensei que seria depois do desastre que nós passamos nas manobras. A neve derreteu, as flores saíram e o ar começou a esquentar. Bem, não muito a esquentar, mas subiu acima de congelante, e isso era o bastante para a maioria dos meus colegas e eu vestirmos shorts e jogar frisbee ou softball do lado de fora. Quando junho finalmente chegou, me peguei ficando nervoso para voltar para a Carolina do Norte. Savannah já tinha se formado e já estava na escola de verão tendo aulas para sua especialização, então eu planejava viajar até Chapel Hill. Teríamos 2 semanas gloriosas juntos, até mesmo quando eu fosse ver meu pai em Wilmington. Ela planejava vir comigo, e eu me peguei me sentindo alternadamente nervoso, animado e assustado com esses pensamentos. Sim, tínhamos nos correspondido pelo correio e conversado pelo telefone. Sim, eu tinha saído para olhar a lua na primeira noite da lua cheia, e em suas cartas ela me disse que também tinha olhado, mas eu não a tinha visto durante quase um ano e não tinha ideia de como ela reagiria quando estivéssemos cara a cara novamente. Ela correria para os meus braços quando eu saísse do avião, ou sua reação seria mais contida, talvez um beijo gentil na bochecha? Cairíamos em uma conversa fácil imediatamente, ou ficaríamos conversando sobre o tempo e nos sentindo estranhos perto um do outro? Eu não sabia e ficava deitado acordado à noite imaginando milhares de cenários diferentes. Tony sabia pelo que eu estava passando, embora fosse esperto bastante para não chamar muita atenção para isso. Ao invés disso, enquanto a data se aproximava, ele me deu um tapa nas costas. — Você vai vê-la logo, ele disse. — Está pronto para isso? — Sim. Ele sorriu com afetação. — Não se esqueça de comprar tequila no caminho para casa. Eu fiz uma careta e Tony riu. — Vai ficar tudo bem, ele disse. Ela te ama, cara. Ela tem que amar considerando o quanto você a ama. 13. Em junho de 2001, me deram licença e eu fui para casa imediatamente, voando de Frankfurt a Nova York e depois para Heilig. Era uma noite de sexta e Savannah havia prometido que me pegaria no aeroporto antes de me levar para Lenoir para conhecer seus pais. Ela me lançou essa surpresinha um dia antes do meu voo. Veja, eu não tinha nada contra conhecer seus pais. Tinha certeza que eles eram pessoas maravilhosas e tudo, mas se fosse por mim, preferiria ter Savannah toda para mim pelo menos pelos primeiros dias. É meio que difícil compensar o tempo perdido com pais por perto, mesmo que nós não fôssemos além, e conhecendo Savannah, eu tinha certeza que nós não iríamos, mas ainda assim cruzava os dedos. Como os pais dela me tratariam se eu ficasse com a filha deles até altas horas, mesmo que tudo o que fizéssemos fôssemos nos deitar embaixo das estrelas? Certamente ela era uma adulta, mas pais eram engraçados quando se tratava de seus próprios filhos, e eu não tinha ilusões de que eles seriam compreensivos sobre a coisa toda. Ela sempre seria a garotinha deles, e você entende o que eu quero dizer. Mas Savannah tinha uma razão quando me explicou. Eu tinha 2 finais de semana livres, e se eu planejava ver meu pai no segundo fim de semana, eu tinha que ver os dela no primeiro fim de semana. Além disso, ela estava tão animada com isso que tudo o que pude dizer foi que estava ansioso para conhecê-los. Ainda assim, me perguntei se eu seria capaz de até mesmo segurar sua mão, e especulei se poderia convencê-la a fazer um pequeno desvio no caminho até Lenoir. Assim que o avião pousou, minha expectativa cresceu e pude sentir meu coração estrondando, mas eu não sabia como agir. Eu deveria correr para ela assim que a visse ou andar casualmente, calmo e sob controle. Eu ainda não tinha certeza, mas antes que eu pudesse insistir nisso, estava na esteira subindo o corredor. Lancei minha bolsa-sacola sobre os ombros enquanto saía na rampa que dava acesso ao terminal. Eu não a vi a princípio, muitas pessoas circulando. Quando examinei a área uma segunda vez, a vi à esquerda e me dei conta instantaneamente que todas as minhas preocupações eram sem sentido.
Ela me viu e veio correndo a toda. Mal tive tempo de soltar minha bolsa-sacola antes que ela pulasse nos meus braços, e o beijo que se seguiu foi como nosso próprio reino mágico, completo com a sua língua e geografia especiais, mitos fabulosos e maravilhas pelos tempos. E quando ela se afastou e murmurou: "Senti tanto a sua falta", eu senti como se tivesse sido colado novamente depois de passar um ano cortado em dois. Não sei quanto tempo ficamos em pé abraçados, mas quando finalmente começamos a nos mover em direção à esteira de bagagens, deslizei minha mão dentro da dela, sabendo que a amava não apenas mais do que a última vez que a tinha visto, mas mais do que algum dia eu poderia amar alguém. No caminho falamos facilmente, mas fizemos um pequeno desvio. Depois de parar no acostamento, nos agarramos como adolescentes. Foi ótimo, vamos deixar assim. E algumas horas depois, chegamos à casa dela. Seus pais estavam esperando na varanda de uma elegante casa vitoriana. Me surpreendendo, a mãe dela me abraçou assim que eu cheguei perto. Depois me ofereceu uma cerveja. Recusei, principalmente porque sabia que seria o único bebendo, mas gostei do esforço. A mãe de Savannah, Jill, era muito parecida com Savannah, amigável, aberta e muito mais esperta do que parecia. O pai dela era exatamente o mesmo e me divertia os visitando. Não doeu que Savannah tenha segurado minha mão todo o tempo e parecia completamente à vontade. No fim da noite, fomos caminhar à luz da lua. Quando voltamos à casa, parecia quase como se nunca estivéssemos nos separado. Não preciso nem dizer que dormi no quarto de hóspedes. Não esperava que fosse de outra forma. E o quarto era muito melhor que a maioria dos lugares que eu havia ficado, com a mobília clássica e um colchão confortável. O ar estava abafado, porém, eu abri a janela, esperando que o ar da montanha trouxesse um frescor. Tinha sido um longo dia e eu ainda estava com o horário da Alemanha. E peguei no sono imediatamente, só para acordar uma hora depois quando ouvi minha porta abrir rangendo. Savannah, vestindo confortáveis pijamas de algodão e meias, fechou a porta atrás de si e andou em direção à cama na ponta dos pés. Ela colocou um dedo na frente dos lábios para me manter calado. Meus pais me matariam se soubesse que eu estou fazendo isso. Ela murmurou. Se arrastou para a cama ao meu lado e ajeitou as cobertas, as puxando até o pescoço como se estivesse acampando no Ártico. Coloquei meus braços ao redor dela, amando a sensação do seu corpo contra o meu. Nos beijamos e rimos por quase toda a noite. Então ela se esgueirou de volta ao seu quarto. Adormeci novamente, provavelmente antes que ela alcançasse seu quarto, e acordei com a visão da luz do sol jorrando da janela. O cheiro do café da manhã entrando no quarto, e eu vesti rapidamente uma camisa e uma calça jeans e desci até a cozinha. Savannah estava na mesa, falando com a sua mãe, enquanto seu pai lia o jornal, e eu senti o peso da presença deles quando entrei. Me sentei na mesa, e a mãe de Savannah me serviu uma xícara de café antes de colocar um prato de ovos com bacon na minha frente. Savannah, que estava sentada à minha frente, já tomada banho e vestida, estava muito feliz e impossivelmente bonita na luz macia da manhã. "Dormiu bem?" ela perguntou, seus olhos brilhando travessos. Eu assenti. "Na verdade, eu tive o sonho mais maravilhoso", eu disse. "Oh?" a mãe dela perguntou. "Sobre o que foi?" Senti Savannah me chutar embaixo da mesa. Ela sacudiu a cabeça quase imperceptivelmente. Tenho que admitir que adorei a visão de Savannah se envergonhando, mas era o bastante. Fingi me concentrar. "Não consigo me lembrar agora", eu disse. "Odeio quando isso acontece", sua mãe disse. "O café está bom?" "Está ótimo", eu disse. "Obrigado." Olhei para Savannah. "Qual é a agenda de hoje?" Ela se inclinou por cima da mesa. "Pensei que nós podíamos ir cavalgar. Você acha que gostaria?" Quando eu hesitei, ela riu. "Você vai ficar bem", ela acrescentou. "Prometo." "É fácil para você falar." Ela montou Midas. Para mim, ela sugeriu um cavalo chamado Pepper, que seu pai montava geralmente. Passamos a maior parte do dia subindo por trilhas, galopando por campos abertos e explorando essa parte do mundo dela. Ela preparou um almoço de piquenique e comemos em um lugar que tinha vista para toda Lenoir. Ela apontou escolas que frequentou e casas de pessoas que ela conhecia. Me ocorreu que ela não apenas amava o lugar, como nunca iria querer viver em outro lugar. Passamos 6 ou 7 horas nas celas e fiz o meu melhor para acompanhar Savannah, embora isso fosse perto de impossível. Não acabei com a minha cara na terra, mas houve alguns momentos perigosos aqui e ali quando Pepper se comportou mal e levei tudo o que tinha para me segurar. Não foi até Savannah e eu nos aprontarmos para o jantar que eu me dei conta no que tinha me metido com tudo. Pouco a pouco, comecei a me dar conta que a minha caminhada lembrava o andar de um animal de 4 patas. Os músculos anteriores das minhas pernas estavam como se Tony tivesse batido neles por horas. No sábado à noite, Savannah e eu fomos jantar no aconchegante restaurante italiano. Depois disso, ela sugeriu que fôssemos dançar, mas aí eu mal podia me mover. Quando eu mancava em direção ao carro,
Ela adotou uma expressão preocupada e esticou o braço para me parar. Se inclinando, ela agarrou minha perna. Dói quando eu aperto aqui? Eu pulei e gritei. Por alguma razão, ela achou divertido. Por que você fez isso? Doeu? Ela sorriu. Estava só checando. Checando o quê? Eu já lhe disse. Estou todo dolorido. Eu só queria ver se a pequena eu podia fazer um cara do exército grande e duro como você gritar. Esfreguei minha perna. Bem, não vamos mais testar isso, certo? Certo, ela disse. Eu sinto muito. Você não parece sentir. Bem, eu sinto, ela disse. Mas é meio que engraçado, não acha? Quer dizer, eu montei o mesmo tempo que você e eu estou bem. Você monta o tempo todo. Eu não montava há mais de um mês. Bem. Vamos lá, admita, foi engraçado, não foi? Nem um pouco. No domingo, fomos à igreja com a família dela. Eu estava muito dolorido para fazer mais alguma coisa pelo resto do dia, então eu fiquei no sofá e assisti a uma partida de beisebol com o pai dela. A mãe de Savannah trouxe sanduíches e eu passei a tarde estremecendo toda vez que tentava ficar confortável enquanto o jogo tinha entradas extras. O pai dela era fácil de conversar e a conversa flutuou da vida no exército para ensinar algumas das crianças que ele treinava e suas esperanças para o futuro delas. Gostei dele. Do meu lugar, eu podia ouvir Savannah e a mãe conversando na cozinha, e de vez em quando Savannah vinha até a sala com uma cesta de roupas para dobrar enquanto sua mãe colocava outra carga na máquina de lavar. Embora tecnicamente fosse uma universitária formada e adulta, ela ainda trazia suas roupas sujas para a mãe lavar. Naquela noite, dirigimos de volta a Chapel Hill e Savannah me mostrou seu apartamento. Era escasso no departamento de móveis, mas era relativamente novo e tinha uma lareira a gás e uma varanda que tinha vista para o campus. Apesar do clima ameno, ela acendeu a lareira e lanchamos queijo e bolachas, o que, tirando o cereal, era tudo o que ela tinha para oferecer. Pareceu indescritivelmente romântico para mim. Conversamos até quase meia-noite, mas Savannah estava mais quieta do que o normal. Algum tempo depois, ela caminhou até o quarto. Quando ela não voltou, fui encontrá-la. Estava sentada na cama e eu parei na porta. Ela apertou as duas mãos e deu um longo suspiro. Então... Ela começou. Então... Eu respondi quando ela permaneceu em silêncio. Ela deu outro longo suspiro. Está ficando tarde e eu tenho aula cedo amanhã. Assenti. Você deveria ir dormir. Ela disse. Assentiu como se não tivesse considerado isso e se virou para a janela. Pelas persianas eu podia ver raios de luz jorrando do estacionamento. Ela ficava fofa quando estava nervosa. Então, ela disse novamente como se falássemos com a parede. Levantei minhas mãos. Por que eu não durmo no sofá? Você não se importa? Nem um pouco, eu disse. Na verdade, não era o que eu preferia, mas eu entendi. Ainda olhando pela janela, ela não se moveu para levantar. Eu só não estou pronta, ela disse, sua voz suave. Quer dizer, eu pensei que estava e uma parte de mim realmente quer isso, mas pensando sobre isso pelas últimas semanas, eu me decidi. E parecia certo, sabe? Eu te amo e você me ama, e é isso que as pessoas fazem quando estão apaixonadas. Era fácil dizer isso a mim mesma quando você não estava aqui, mas agora... Ela parou de falar. Tudo bem, eu disse. Finalmente ela se virou para mim. Você estava com medo, na sua primeira vez? Me perguntei qual a melhor maneira de responder isso. Acho que é diferente para homens e mulheres, eu disse. Acho que sim. Ela fingiu ajeitar os cobertores. Você está com raiva? Nem um pouco. Mas está decepcionado. Bem, eu admiti e ela riu. Desculpe, ela disse. Não há razão para se desculpar. Ela pensou nisso. Então por que eu sinto como se tivesse que me desculpar? Bem, eu sou um soldado solitário. Afirmei e ela riu novamente. Eu ainda podia ouvir o nervosismo dela. O sofá não é muito confortável, ela se preocupou. E é pequeno, você não pode se esticar. E eu não tenho cobertores extras. Eu devia ter trazido alguns de casa, mas esqueci. Isso é um problema. Ela disse. Eu esperei. Acho que você poderia dormir comigo, ela arriscou. Esperei um momento que ela continuasse seu próprio debate interno. Finalmente ela deu de ombros. Quer tentar? Só dormir, eu quero dizer? O que você quiser. Pela primeira vez, seus ombros relaxaram. Certo, então decidimos. Só me dê um minuto para me trocar. Ela se levantou da cama, cruzou o quarto e abriu uma gaveta. O pijama que ela escolheu era parecido com o que tinha escolhido na casa dos pais e eu a deixei para voltar à sala, onde eu vesti um dos meus shorts de malhar e uma camisa. Quando retornei, ela já estava embaixo dos cobertores. Fui para o outro lado e me arrastei para o seu lado.
Ela ajeitou os cobertores antes de desligar a luz, depois deitou de volta, encarando o teto. Deitei de lado, a olhando. Boa noite, ela murmurou. Boa noite. Eu sabia que não dormiria, não por um tempo de qualquer forma. Eu estava muito excitado para isso, mas eu não queria ficar me remexendo caso ela pudesse. Ei! Finalmente ela sussurrou de novo. Sim? Ela se virou para me encarar. Eu só quero que você saiba que essa é a primeira vez que eu dormi com um homem. A noite toda, eu quero dizer. É um passo adiante, certo? É, eu disse. É um passo adiante. Ela acariciou meu braço. E agora, se alguém perguntar, você vai poder dizer que nós dormimos juntos. Verdade, eu disse. Mas você não vai ter que dizer a ninguém, vai? Quer dizer, eu não quero ficar com uma reputação, você sabe. Eu sufoquei uma risada. Vai ser nosso segredinho. Os próximos dias caíram para um padrão relaxado e fácil. Savannah tinha aulas pela manhã e geralmente acabava um pouco antes do almoço. Teoricamente, acho que me deu a oportunidade de dormir até tarde, algo que todo soldado sonha quando falam em sair de licença. Mas anos acordando antes do amanhecer era um hábito impossível de quebrar. Ao invés disso, eu acordava antes dela e fazia um bule de café antes de ir até a esquina pegar o jornal. Ocasionalmente, comprava alguns bagels ou croissants. Outras vezes, nós simplesmente comíamos cereal em casa, e era fácil visualizar a nossa pequena rotina como uma prévia dos primeiros anos da nossa futura vida juntos, um êxtase sem esforço que era quase bom demais para ser verdade. Ou pelo menos, eu tentei me convencer disso. Quando ficamos com seus pais, Savannah era exatamente a garota de quem eu me lembrava. A mesma coisa na nossa primeira noite sozinhos, mas depois disso, comecei a notar diferenças. Acho que eu não tinha me dado conta de que ela estava vivendo uma vida que parecia completa e realizada, mesmo sem mim. O calendário que ela mantinha na porta da geladeira listava algo para fazer todo dia. Shows, palestras, meia dúzia de festas de vários amigos. Tim, eu notei, estava marcado para o almoço ocasional também. Ela estava pagando 4 cadeiras e ensinava outra como monitora e nas tardes de quinta ela trabalhava como professor no estudo de um caso que ela tinha certeza que seria publicado. Sua vida era exatamente do modo como ela descreveu nas cartas, e quando retornava ao apartamento, ela me contava sobre o seu dia enquanto fazia algo para comer na cozinha. Ela amava o trabalho que estava fazendo e o orgulho no seu tom era evidente. Falava animadamente enquanto eu escutava e fazia perguntas suficientes para manter o fluxo da conversa. Nada normal nisso, eu admiti. Eu sabia o bastante para me dar conta de que seria um problema maior se ela não dissesse nada sobre o seu dia. Mas a cada nova história me fazia sentir naufragar. Me fazia pensar que não importava que nós mantivéssemos contato, não importava que nós importássemos um com o outro. Ela e eu tomamos caminhos contrários. Desde a última vez em que eu a tinha visto, ela havia completado sua graduação, lançado seu capelo para o alto na formatura, encontrado trabalho como assistente graduada, se mudado e mobiliado seu próprio apartamento. Sua vida havia entrado em uma nova fase, e enquanto eu achava possível dizer a mesma coisa sobre mim, um fato simples era que nada tinha mudado muito na minha vida, a menos que você conte o fato que agora eu sei como montar e desmontar 8 tipos de armas ao invés de 6, e aumentei meu levantamento de peso em mais de 13 quilos. E é claro, eu havia feito minha parte dando aos russos algo para pensar se eles estivessem debatendo se deveriam ou não invadir a Alemanha com dúzias de divisões mecanizadas. Não me entenda mal, eu ainda estava louco por Savannah e havia momentos em que eu ainda sentia a força dos seus sentimentos por mim. Muitos momentos, de fato. Na maior parte, foi uma semana maravilhosa. Enquanto ela estava fora, eu caminhava pelo campus ou corria pela pista perto da casa de campo, aproveitando meu merecido tempo relaxado. Dentro de um dia, eu achei uma academia que me permitia malhar pelo tempo que eu estivesse lá e porque eu estava de licença, eles nem me cobraram nada. Eu geralmente tinha acabado de malhar e tomar banho na hora que Savannah voltava e nós passávamos o resto da tarde juntos. Na terça-noite, nos juntamos a um grupo de colegas de classe dela para jantar no centro de Chapel Hill. Foi mais divertido do que eu pensei que seria, especialmente considerando que eu estava saindo com um grupo de caras da aeronáutica da escola de veraneio e a maior parte da conversa foi centrada em psicologia de adolescentes. Na quarta tarde, Savannah me deu um tour das suas aulas e me apresentou aos professores. Mais tarde, naquela tarde, nos encontramos com algumas pessoas às quais eu havia sido apresentado na noite anterior. Naquela noite, compramos comida chinesa e comemos na mesa do apartamento dela. Ela estava vestindo uma daquelas blusas de alças que acentuavam seu bronzeado e tudo o que eu podia pensar era que ela era a mulher mais sexy que eu já tinha visto. Na quinta, eu queria passar algum tempo sozinho com ela e decidi surpreendê-la com uma noite fora especial.
Enquanto ela estava em aula e trabalhando no estudo do caso, eu fui ao shopping e gastei uma pequena fortuna em um terno e outra pequena fortuna em um par de sapatos. Eu queria vê-la vestida formalmente e fiz reservas nesse restaurante que o vendedor de sapatos tinha me dito que era o melhor da cidade. 5 estrelas, menu exótico, garçons vestidos impecavelmente, a coisa toda. Certamente eu não contei a Savannah sobre isso de antemão. Deveria ser uma surpresa, afinal de contas. Mas assim que ela passou pela porta, eu descobri que ela já havia feito planos para passar outra noite com os mesmos amigos que nós havíamos visto nos últimos dias. Ela parecia tão animada que eu nunca me incomodei em contá-lo o que eu havia planejado. Ainda assim, eu não estava apenas decepcionado. Estava com raiva. Ao meu ver, eu estava mais do que feliz em passar uma noite com seus amigos, até mesmo uma noite adicional. Mas quase todo dia, depois de um ano separados, onde nós tivemos tão pouco tempo juntos, me incomodava que ela não parecia compartilhar do mesmo desejo. Pelos últimos meses, eu havia imaginado que nós passaríamos o máximo de tempo juntos que pudéssemos, compensando o ano que passamos separados. Mas eu estava chegando à conclusão de que estava errado. O que significava o quê? Que eu não era tão importante para ela como ela era para mim? Que eu não sabia, mas dado ao meu humor, eu provavelmente deveria ter ficado no apartamento e a deixado ir sozinha. Em vez disso, sentei afastado, me recusei a tomar parte na conversa e praticamente desviei o olhar de todos que olhavam na minha direção. Tinha ficado bom em intimidação com o passar dos anos e eu estava em uma forma rara naquela noite. Savannah sabia que eu estava com raiva, mas toda vez que ela perguntava se alguma coisa estava me incomodando, eu estava no meu melhor modo passivo-agressivo de negar que alguma coisa estava errada. Só estou cansado, eu disse. Ela tentou melhorar as coisas, admito. Ela segurava minha mão aqui e ali e me dava um rápido sorriso quando achava que eu o veria, e me encheu de refrigerante e batatas fritas. Depois de um tempo, contudo, ela se cansou da minha atitude e desistiu. Não que eu a culpe. Eu tinha merecido e, de alguma forma, o fato de que ela tinha começado a ficar com raiva de mim me deixou enrubescer com isso, ao invés de sentir satisfação. Nós mal nos falamos no caminho para casa, e quando fomos para a cama, dormimos em lados opostos do colchão. Pela manhã eu já tinha deixado para lá pronto para seguir em frente. Infelizmente, ela não. Enquanto eu estava fora pegando o jornal, ela deixou o apartamento sem tocar no café e eu acabei bebendo meu café sozinho. Eu sabia que tinha ido longe demais e planejei compensá-la assim que ela voltasse para casa. Queria deixar claras as minhas preocupações, contá-la sobre o jantar que eu havia preparado e me desculpar pelo meu comportamento. Presumi que ela entenderia. Colocaríamos tudo para trás com um romântico jantar fora. Era o que eu achava que precisávamos, visto que íamos para Wilmington no dia seguinte para passar o fim de semana com meu pai. Acredite ou não, eu queria vê-lo e assumi que ele estava ansioso para a minha visita também, do seu próprio modo. Diferente de Savannah, meu pai se superava em se tratando de expectativas. Pode não ter sido justo, mas Savannah tinha um papel diferente na minha vida naquela época. Balancei a cabeça. Savannah, sempre Savannah. Tudo nessa viagem, tudo na minha vida, me dei conta, sempre tinha a ver com ela. Há uma hora, eu tinha acabado de malhar, tomado banho, arrumado a maioria das minhas coisas e ligado para o restaurante para renovar minha reserva. Eu sabia da agenda de Savannah naquela altura e presumi que ela estaria chegando a qualquer minuto. Sem mais nada para fazer, sentei no sofá e liguei a televisão. Programas de jogos, séries, programas de vendas e entrevistas eram entremeados com comerciais de advogados oportunistas. O tempo se arrastou enquanto eu esperava. Eu continuava andando até o pátio para olhar a vaga dela no estacionamento e chequei meu equipamento 3 ou 4 vezes. Savannah, eu pensei, estava certamente no caminho de casa, e eu me ocupei limpando a lava-louças. Alguns minutos depois, escovei meus dentes pela segunda vez, então olhei pela janela mais uma vez. Ainda sem Savannah. Liguei o rádio, ouvi algumas músicas e mudei de estação umas 6 ou 7 vezes antes de desligá-lo. Caminhei até o pátio novamente. Nada. Nessa hora já eram quase 2. Me perguntei onde ela estaria. Senti os resquícios da raiva crescendo novamente, mas os forcei a se afastar. Disse a mim mesmo que ela provavelmente teria uma explicação válida e repeti de novo, quando esse argumento não se segurou. Abri minha bolsa e tirei de lá o último livro de Stephen King. Enchi um copo com água gelada, me acomodei no sofá, mas quando me dei conta de que estava lendo a mesma frase de novo e de novo, coloquei o livro de lado. Outros 15 minutos se passaram, depois 30. Na hora que eu ouvi o carro de Savannah estacionando, minha mandíbula estava apertada e eu estava rangendo os dentes. Às 3h15, ela empurrou a porta, estava toda sorrisos, como se nada tivesse errado. Oi, John, ela falou. Foi até a mesa e começou a desfazer sua bolsa.
Desculpe o atraso, mas depois da minha aula, uma estudante apareceu para me contar que ela tinha amado a minha aula e que por causa de mim, ela queria se especializar em educação especial. Dá para acreditar nisso? Ela queria dicas sobre o que fazer, que cadeiras pegar, quais professores eram os melhores, e o modo como ela ouviu minhas respostas. Savannah sacudiu a cabeça. Foi tão recompensador o modo como essa garota estava se segurando a tudo o que eu dizia. Bem, me faz sentir como se eu realmente estivesse fazendo a diferença para alguém. Você ouve professores falando sobre experiências como essa, mas eu nunca imaginei que aconteceria comigo. Forcei um sorriso e ela o tomou como um sinal para continuar. De qualquer forma, ela perguntou se eu tinha algum tempo para discutir isso e mesmo eu dizendo a ela que só tinha alguns minutos, uma coisa levou a outra e nós acabamos indo almoçar. Ela é mesmo especial, tem só 17 anos, mas se formou um ano mais cedo no ensino médio. Ela passou em algumas provas especiais, então ela já está no 2º ano da faculdade e vai para a escola de verão para ir ainda mais longe. É impossível não admirá-la. Ela queria coro para o seu entusiasmo, mas eu não pude reuni-lo. Ela parece ótima, eu disse. Com a minha resposta, Savannah parecia realmente olhar para mim pela primeira vez e eu não fiz nenhum esforço para esconder meus sentimentos. O que há de errado? Ela perguntou. Nada? Eu menti. Ela colocou a bolsa de lado com um suspiro desgostoso. Você não quer falar sobre isso? Ótimo, mas você deveria saber que isso está ficando um pouco cansativo. O que isso quer dizer? Ela virou em minha direção. Isso, o modo como você está agindo, ela disse. Você não é tão difícil de interpretar, John. Você está com raiva, mas não quer me dizer o porquê. Hesitei, ficando na defensiva. Quando finalmente falei, me forcei a manter a voz firme. Certo, eu disse. Eu achei que você estaria em casa horas atrás. Ela ergueu os braços. É por causa disso? Eu já te expliquei. Acredite ou não, eu tenho responsabilidades agora. E se eu não estou errada, eu me desculpei pelo atraso assim que passei pela porta. Eu sei, mas... Mas o quê? Minhas desculpas não foram boas o bastante? Eu não disse isso. Então o que é? Quando eu não pude achar as palavras, ela colocou as mãos nos quadris. Você quer saber o que eu acho? Você ainda está zangado por causa de ontem à noite, mas me deixe adivinhar. Você também não quer falar sobre isso, certo? Eu fechei meus olhos. Ontem à noite você... Eu? Ela me interrompeu e começou a sacudir a cabeça. Ah, não! Não me culpe por isso. Eu não fiz nada de errado. Não fui eu quem começou isso. Ontem à noite poderia ter sido divertido, teria sido divertido, mas você tinha que ficar lá sentado como se quisesse atirar em alguém. Ela estava exagerando, ou, novamente, talvez não. De qualquer forma, permaneci calado. Ela continuou. Sabia que eu tive que inventar desculpas para você hoje e como isso me fez sentir? Ali estava eu, soltando elogios para você durante todo o ano, contando aos meus amigos que cara legal você era, o quão maduro você era, o quanto eu estou orgulhosa do trabalho que você está fazendo, e eles acabaram vendo um lado seu que nem mesmo eu tinha visto antes. Você foi grosseiro. Você já pensou que eu podia estar agindo daquela maneira porque não queria estar lá? Isso a fez parar, mas só por um instante. Ela cruzou os braços. Talvez o modo como você agiu ontem à noite foi a razão para eu me atrasar hoje. Sua afirmação me pegou de guarda baixa. Eu não tinha considerado isso, mas não era essa a questão. Sinto muito pela noite passada. Você deve sentir, ela gritou, me interrompendo novamente. Eram meus amigos. Eu sei que eram seus amigos, falei bruscamente, me levantando do sofá. Estivemos com eles a semana toda. O que isso quer dizer? O que eu disse? Talvez eu quisesse ficar sozinho com você. Já pensou nisso? Você queria ficar sozinho comigo? Ela exigiu. Bem, deixa eu te dizer. Você não está agindo como se quisesse. Estávamos sozinhos essa manhã. Estávamos sozinhos quando eu entrei ainda agora. Estávamos sozinhos quando eu tentei ser legal e deixei tudo isso para trás. Mas tudo o que você quer fazer é brigar. Eu não quero brigar, eu disse, dando o melhor de mim para não gritar, mas sabendo que tinha falhado. Me virei, tentando manter minha raiva sob controle, mas quando falei novamente, podia ouvir o agouro implícito em minha voz. Só quero que as coisas voltem a ser o que eram, como no verão passado. O que tem o verão passado? Odiei isso. Não queria contar a ela que já não me sentia importante. O que eu queria era como pedir a alguém para amar você e isso nunca funcionava. Ao invés disso, tentei usar o assunto. No verão passado parecíamos que tínhamos mais tempo juntos. Não, não tínhamos, ela replicou. Eu trabalhava nas casas o dia todo, lembra? Ela estava certa, é claro. Pelo menos parcialmente. Tentei novamente. Não estou dizendo que faz sentido, mas parece que tínhamos mais tempo para conversar ano passado. E isso está incomodando você?
Que eu estou ocupada? Que eu tenho uma vida? O que você quer que eu faça? Abandonar as aulas a semana toda? Dizer que estou doente quando tenho que dar aulas? Pular as tarefas de casa? Não. Então o que você quer? Eu não sei. Mas você quer me humilhar na frente dos meus amigos? Eu não humilhei você, protestei. Não? Então por que Trícia me colocou de lado hoje? Por que ela sentiu a necessidade de me dizer que nós não tínhamos nada em comum e que eu podia fazer muito melhor? Essa doeu, mas não tenho certeza se ela se deu conta de como isso soou. A raiva às vezes torna isso impossível, como eu bem sabia. Eu só queria ficar sozinho com você a noite passada. É tudo que eu estou tentando dizer. Minhas palavras não tiveram efeito nela. Então por que você não me disse isso? Ela exigiu. Disse algo como, tudo bem se fizermos outra coisa. Não estou a fim de sair com outras pessoas. Era tudo o que você tinha que dizer. Eu não leio mentes, John. Abri minha boca para responder, mas não disse nada. Ao invés disso, me virei e andei até o outro lado da sala. Olhei para a porta do pátio. Não estava com raiva pelo que ela disse, só triste. Me veio à mente que eu tinha, de alguma forma, perdido ela. E eu não sabia se era porque eu estava fazendo uma tempestade em um copo d'água ou se porque eu entendia muito bem o que estava realmente acontecendo entre nós. Eu não queria mais falar sobre isso. Nunca fui bom em conversas e me dei conta de que o que eu realmente queria era que ela atravessasse a sala e colocasse seus braços ao meu redor. Dissesse que ela entendia o que estava me incomodando e que eu não tinha nada com o que me preocupar. Mas nada disso aconteceu. Ao invés disso, eu falei com a janela, me sentindo estranhamente sozinho. Você está certa, eu disse. Deveria ter lhe contado. E me desculpe por isso. E me desculpe pelo modo como eu agi na noite passada. E me desculpe por ficar chateado com seu atraso. É só que eu realmente queria te ver o máximo que eu pudesse nessa viagem. Você diz isso como se não achasse que eu quero mesmo. Me virei. Para ser honesto, eu disse, não tenho certeza se você quer. Com isso, caminhei até a porta. Fiquei fora até a noite. Não sabia para onde ir, nem por que tinha saído, mas eu precisava ficar sozinho. Caminhei para o campus debaixo de um sol escaldante e me peguei me mudando de uma sombra de árvore para outra. Não chequei para ver se ela estava me seguindo. Sabia que ela não estaria. Depois de um tempo, parei e comprei uma água gelada no centro dos estudantes. Mas, embora estivesse relativamente vazio e o ar refrescante, eu não fiquei. Senti a necessidade de suar, como se para me purificar da raiva, tristeza e decepção que eu não podia, das quais eu não conseguia me livrar. Uma coisa era certa. Savannah tinha entrado pela porta pronta para uma discussão. Suas respostas tinham vindo muito rápidas e me dei conta de que elas pareciam menos espontâneas do que ensaiadas, como se a sua própria raiva estivesse cozinhando pela maior parte do dia. Ela sabia exatamente como eu agiria, e embora eu merecesse sua raiva baseado na forma como eu agi na noite anterior, o fato de que ela não parecia se importar com a sua própria culpa ou meus sentimentos me atormentaram pela maior parte da tarde. As sombras ficaram maiores quando o sol começou a baixar, mas eu ainda não estava pronto para voltar. Ao invés disso, comprei alguns pedaços de pizza e uma cerveja de uma daquelas barracas que dependiam dos estudantes para sobreviver. Acabei de comer, caminhei mais um pouco e finalmente comecei o caminho de volta para o apartamento dela. A essa altura era quase 9 e a montanha-russa emocional na qual eu estivera me deixou acabado. Me aproximando da rua, notei que o carro de Savannah estava no mesmo lugar. Podia ver uma lâmpada ardendo dentro do quarto. O resto do apartamento estava escuro. Me perguntei se a porta estaria trancada, mas o trinco virou livremente quando eu tentei. A porta do quarto estava entreaberta, a luz escorria no corredor e eu debati se deveria me aproximar ou ficar na sala. Eu não queria encarar sua raiva, mas dei um longo suspiro e caminhei até o curto corredor. Enfiei minha cabeça pela porta. Ela estava sentada na cama, vestindo uma camisa muitos números maior que ela. Ela desviou o olhar da revista que segurava e eu ofereci um sorriso cauteloso. Oi, eu disse. Oi. Desculpe, eu disse, por tudo. Você estava certa. Fui um idiota a noite passada e não deveria ter envergonhado você na frente dos seus amigos, e não deveria ter ficado zangado porque você estava atrasado. Não acontecerá novamente. Ela me surpreendeu dando tapinhas no colchão. Vem aqui, ela sussurrou. Subi pela cama, me encostei no espelho da cama e deslizei meu braço em volta dela. Ela se inclinou contra mim e eu podia sentir o firme subir e descer do seu peito. Eu não quero mais brigar, ela disse. Eu também não. Quando afaguei seu braço, ela suspirou. Onde você foi? Lugar nenhum, na verdade, eu disse. Só andei pelo campus, comi pizza, pensei muito. Sobre mim? Sobre você, sobre mim, sobre nós. Ela sentiu. Eu também, ela disse. Você ainda está com raiva? Não, eu disse.
Eu estava, mas eu estou muito cansado para ainda estar com raiva. Eu também, ela repetiu. Levantou a cabeça para me encarar. Quero lhe contar uma coisa sobre o que eu estava pensando quando você não estava aqui, ela disse. Posso fazer isso? Claro, eu disse. Me dei conta de que sou eu quem deveria estar se desculpando sobre passar muito tempo com os amigos, quer dizer. Acho que foi por isso que fiquei com tanta raiva mais cedo. Eu sabia o que você estava tentando dizer, mas não queria ouvir porque sabia que você estava certo. Em parte, de qualquer forma. Mas a sua argumentação estava errada. Olhei para ela incerto. Ela continuou. Você acha que eu fiz você passar tanto tempo com os meus amigos porque você não era tão importante para mim quanto costumava ser, certo? Ela não esperou uma resposta. Mas não é essa a razão. É exatamente o oposto. Eu estava fazendo isso porque você é muito importante para mim. Não tanto porque eu queria que você conhecesse meus amigos ou para que eles pudessem te conhecer, mas por causa de mim. Ela parou insegura. Não sei o que você está tentando dizer. Você lembra quando eu disse que tirava forças dos momentos em que estou com você? Quando assenti, ela passou os dedos pelo meu peito. Eu não estava brincando a respeito disso. O verão passado significou tanto para mim, mais do que você pode imaginar, e quando você foi embora, eu fiquei em ruínas. Pergunte ao Tim. Eu mal trabalhava nas casas. Sei que te mandei cartas que fizeram você pensar que tudo estava bem, mas não estava. Eu chorava toda noite, e todo dia eu sentava na casa e ficava imaginando, esperando e desejando que você viesse correndo da praia. Toda vez que eu via alguém com cabelo ou escovinha, sentia meu coração bater mais rápido, mesmo que eu soubesse que não era você. Mas era isso. Eu queria que fosse você. Toda vez. Eu sei que o que você faz é importante e eu entendo que a sua base está em um mar de distância, mas não acho que entendi o quanto iria ser duro quando você não estivesse por perto. Parecia que estava quase me matando e levou um longo tempo para até mesmo começar a me sentir normal novamente. E nessa viagem, tanto quanto eu queria te ver, tanto quanto eu te amo, há essa parte de mim que está aterrorizada que eu vá ficar em pedaços novamente quando o nosso tempo acabar. Estou sendo puxada em duas direções, e a minha resposta foi fazer tudo o que eu pudesse para que não tivesse que passar por tudo o que passei no último ano. Então tentei nos manter ocupados, sabe? Para impedir meu coração de ser partido novamente. Senti minha garganta apertada, mas não disse nada. Depois de um tempo, ela continuou. Hoje eu me dei conta de que estava te machucando durante esse processo, que não era justo com você, mas ao mesmo tempo estou tentando ser justa comigo também. Em uma semana você irá embora novamente e sou eu que vou ter que descobrir como funcionar depois de tudo. Algumas pessoas podem fazer isso. Você pode fazer isso. Mas para mim... Ela encarou suas mãos e por um longo tempo tudo estava quieto. Não sei o que dizer. Eu finalmente admiti. Sem querer, ela riu. Eu não quero uma resposta, ela disse, porque eu não acho que exista uma. Mas eu sei que não quero te machucar. E é tudo o que eu sei. Só espero que eu consiga achar um modo de ficar mais forte esse verão. Podemos sempre malhar juntos. Eu brinquei sem entusiasmo e fui gratificado ao ouvir o som da sua risada. Isso vai funcionar. 10 abdominais e eu estarei boa como nova, certo? Queria que fosse tão fácil, mas eu vou conseguir. Pode não ser fácil, mas pelo menos não vai ser um ano todo dessa vez. Foi o que eu continuei me lembrando hoje. Você vai estar de volta para o Natal, mais alguns meses e tudo isso estará acabado. Abracei ela, sentindo o calor do corpo dela contra o meu. Podia sentir seus dedos por cima do fino tecido da minha camisa e senti ela a puxar gentilmente, expondo a pele do meu abdômen. A sensação foi elétrica. Saboreei seu toque e me inclinei para beijá-la. Havia um tipo diferente de paixão em seu beijo, algo vibrante e vivo. Senti sua língua contra a minha, consciente da forma que o corpo dela estava respondendo, e respirei fundo enquanto seus dedos deslizavam em direção ao fecho do meu jeans. Quando escorreguei minhas mãos mais devagar, me dei conta de que ela estava nua por debaixo da camisa. Ela abriu o fecho e, embora eu não quisesse nada mais que continuar, me forcei a retroceder e me parar antes que isso fosse longe demais, para prevenir alguma coisa que eu ainda não estava certo que ela estava pronta. Senti minha própria hesitação, mas antes que eu pudesse insistir nela, ela abruptamente se sentou e tirou sua camisa. Minha respiração ficou mais forte enquanto eu a encarava, e tudo de uma vez, ela se inclinou para a frente e levantou minha camisa, beijou meu umbigo, minhas costelas e depois meu peito, e eu pude sentir suas mãos começando a abaixar meus jeans. Me levantei da cama e tirei minha camisa, depois deixei os jeans caírem no chão. Beijei seu pescoço e ombros e senti o calor do seu hálito na minha orelha. A sensação da sua pele sobre a minha foi como fogo, e começamos a fazer amor. Foi tudo o que eu sonhei que seria, e quando acabamos, coloquei meus braços ao redor de Savannah, tentando gravar a memória de cada sensação. No escuro, murmurei o quanto a amava.
Fizemos amor uma segunda vez, e quando Savannah finalmente adormeceu, me peguei encarando-a. Tudo nela era requintamente pacífico, mas por alguma razão não pude evitar uma persistente sensação de temor. Tão carinhoso e excitante como tinha sido, eu não podia evitar me perguntar se havia tido um traço de desespero em nossas ações, como se estivéssemos nos agarrando à esperança de que isso sustentaria nossa relação por qualquer coisa que o futuro trouxesse. 14. Nosso tempo restante na minha licença foi como eu tinha originalmente esperado. Tirando o fim de semana com meu pai, no qual ele cozinhou para nós e falou sem descanso sobre moedas, ficávamos sozinhos o máximo possível. De volta a Chapel Hill, quando Savannah terminava suas aulas do dia, nossas tardes e noites eram passadas juntos. Caminhamos pelas lojas da rua Franklin, fomos ao Museu de História da Carolina do Norte, em Heilig, e até passamos algumas horas no Zoológico da Carolina do Norte. Na minha antepenúltima noite na cidade, fomos jantar no restaurante chique que o vendedor de sapatos havia me falado. Ela não me deixou espiar enquanto ela estava se arrumando. Mas quando ela finalmente surgiu do banheiro, estava positivamente glamurosa. Fiquei encarando-a, pensando no quanto eu era sortudo de estar com ela. Não fizemos amor de novo. Depois da nossa noite juntos, acordei na manhã seguinte para encontrar Savannah me estudando, as lágrimas rolando por suas bochechas. Antes que eu pudesse perguntar o que havia de errado, ela colocou um dedo nos meus lábios e balançou a cabeça, me pedindo para não falar. Noite passada foi maravilhoso, ela disse, mas não quero falar sobre isso. Ao invés disso, ela se enroscou ao meu redor e eu a segurei por um longo momento, escutando o som da sua respiração. Eu sabia, então, que algo havia mudado entre nós, mas naquela época eu não tive a coragem de descobrir o que. Na manhã em que parti, Savannah me levou até o aeroporto. Sentamos no portão juntos, esperando pela chamada do voo, seu polegar descrevendo pequenos círculos nas costas da minha mão. Quando chegou a hora de embarcar, ela caiu em meus braços e começou a chorar. Quando viu minha expressão, ela forçou uma risada, mas eu podia ouvir o pesar nela. Sei que prometi, ela disse, mas não posso evitar. Vai ficar tudo bem, eu disse. São apenas 6 meses. Com tudo o que está acontecendo na sua vida, você vai se espantar com quão rápido vai passar. É fácil falar, ela disse fungando, mas você está certo. Eu vou ser mais forte dessa vez. Vou ficar bem. Examinei seu rosto procurando sinais de negação, mas não achei nenhum. Sério? Ela disse. Eu vou ficar bem. Assenti e por um longo momento nós simplesmente nos encaramos. Você vai lembrar de olhar a lua cheia? Ela perguntou. Todas as vezes, prometi. Compartilhamos um último beijo. A abracei com força e murmurei que a amava. Depois me forcei a soltá-la. Joguei minha mochila sobre os ombros e subi a rampa. Espiando por cima do meu ombro, me dei conta de que Savannah já tinha ido embora, escondida em algum lugar na multidão. No avião, me deitei na poltrona rezando para que Savannah estivesse dizendo a verdade. Embora eu soubesse que ela me amava e se importava comigo, de repente entendi que mesmo amor e cuidado nem sempre eram suficientes. Eles eram os tijolos concretos da nossa relação, mas instáveis sem a argamassa do tempo passado juntos. Tempo sem a ameaça da separação iminente sobre as nossas cabeças. Embora eu não quisesse admitir, havia mais sobre ela que eu não sabia. Eu não tinha me dado conta de como a minha licença no ano anterior a havia afetado, e apesar de horas ansiosas pensando nisso, eu não tinha certeza de como isso iria afetá-la agora. Nossa relação, senti com um peso em meu peito, estava começando a parecer um movimento rotatório de um peão de criança. Quando estávamos juntos, tínhamos o poder de mantê-lo girando, e o resultado era beleza, magia e um senso de maravilha quase infantil. Quando separados, a rotação começava inevitavelmente a ficar mais lenta. Nos tornamos cambaleantes e instáveis e eu sabia que tinha que encontrar um modo de impedir que caíssemos. Tinha aprendido minha lição no ano anterior. Não só escrevi mais cartas da Alemanha durante julho e agosto, mas também telefonei para Savannah mais frequentemente. Ouvia cuidadosamente durante as ligações, tentando reconhecer quaisquer sinais de depressão e ansiando por ouvir palavras de afeto e desejo. No começo, eu ficava nervoso antes de fazer aquelas ligações. No fim do verão, eu esperava por elas. Suas aulas iam bem. Ela passou algumas semanas com os pais, depois começou o semestre de outono. Na primeira semana de setembro, começamos a contagem regressiva dos dias que faltavam para minha dispensa. Faltavam 100 dias. Era mais fácil de falar de dias do que de semanas ou meses. De alguma forma, fazia a distância entre nós diminuir para algo mais íntimo, algo que nós dois sabíamos que podíamos aguentar. A pior parte já tinha passado, lembrávamos um ao outro, e descobri que enquanto eu cortava os dias no calendário, as preocupações que eu tive sobre nosso relacionamento começaram a diminuir. Eu estava certo de que não havia nada no mundo que pudesse nos impedir de ficar juntos. E então o 11 de setembro veio.
15. De uma coisa eu tenho certeza: as imagens do 11 de setembro ficarão comigo para sempre. Assisti a fumaça saindo das Torres Gêmeas e do Pentágono e vi o rosto sombrio dos homens à minha volta observando pessoas saltarem para a morte. Testemunhei o desabamento dos edifícios e a enorme nuvem de poeira e detritos que se formou em seu lugar. Me enfureci enquanto a Casa Branca era evacuada. Poucas horas depois, soube que os Estados Unidos iriam reagir ao ataque e que as Forças Armadas liderariam a reação. A base entrou em alerta máximo e duvido que alguma vez tenha ficado tão orgulhoso dos meus homens. Nos dias que se seguiram, foi como se todas as diferenças pessoais e aflições políticas de qualquer tipo derretessem. Por um curto período de tempo, todos nós fomos simplesmente americanos. Escritórios de recrutamento em todo o país começaram a encher com homens querendo se alistar. Entre nós já alistados, o desejo de servir era mais forte do que nunca. Tony foi o primeiro homem do meu esquadrão a se alistar por mais 2 anos, e um a um, todos seguiram seu exemplo. Mesmo eu, que esperava a minha dispensa honrosa em dezembro e contava com os dias para voltar para a savana, peguei a febre e acabei me alistando. Seria fácil dizer que fui influenciado pelo que acontecia à minha volta e por isso tomei a decisão. Mas isso seria apenas uma desculpa. Certo, eu fui de fato pego pela onda de patriotismo, mas além disso, sentia-me obrigado pelos laços de amizade e de responsabilidade. Conhecia meus homens, me preocupava com eles, e o pensamento de abandoná-los em um momento como aquele me parecia incrivelmente covarde. Tínhamos passado por coisas demais juntos para eu sequer deixar o exército naqueles últimos dias de 2001. Liguei para a Savannah com a notícia. Inicialmente ela foi solidária. Como todo mundo, ela estava horrorizada com o que havia acontecido e entendia o senso de dever que pesava sobre mim, mesmo antes de eu tentar explicar. Ela disse que estava orgulhosa de mim. Mas a realidade logo apareceu. Ao escolher servir o meu país, eu tinha feito um sacrifício. Embora a investigação sobre os autores do atentado tenha sido concluída rapidamente, 2001 terminou sem maiores sobressaltos para nós. Nossa divisão da infantaria não desempenhou qualquer papel na derrubada do governo talibã no Afeganistão, uma decepção para todos no meu pelotão. Em vez disso, passamos a maior parte do inverno e da primavera treinando e nos preparando para a futura invasão ao Iraque. Foi por volta dessa época, acredito que as cartas de Savannah começaram a mudar. Se antes elas chegavam todas as semanas, passaram a vir de 10 em 10 dias, e com o passar dos dias tornaram-se quinzenais. Tentei consolar-me com o fato de que o tom das cartas não havia mudado, mas com o tempo isso também aconteceu. Não havia mais as longas passagens em que ela descrevia como imaginava nossa vida juntos, as passagens que, no passado, sempre me encheram de expectativa. Escrever sobre um futuro tão distante a fazia lembrar quanto tempo faltava, algo doloroso de pensar para nós dois. No final de maio, consolei-me que pelo menos nos veríamos na minha próxima licença. O destino, porém, conspirou novamente contra nós poucos dias antes de eu voltar para casa. Meu comandante convocou uma reunião, e quando me apresentei em seu escritório, ele mandou eu me sentar. Meu pai, ele disse, tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco e ele já se antecipara e me considera licença adicional de emergência. Em vez de ir para Chapel e passar 2 semanas gloriosas com Savannah, viajei para Wilmington e fiquei ao lado da cama do meu pai, respirando o odor antisséptico que sempre me fez pensar mais na morte do que na cura. Quando cheguei, meu pai estava na unidade de terapia intensiva e lá ele permaneceu durante a maior parte da minha licença. Sua pele tinha uma palidez acinzentada e a sua respiração era rápida e fraca. Na primeira semana, ele recuperava e perdia a consciência, mas quando ele estava acordado, via emoções em meu pai que afloravam raramente e nunca combinadas. O medo desesperado, a confusão momentânea e a gratidão de cortar o coração por eu estar ao lado dele. Mais uma vez, peguei sua mão. Outra coisa inédita em minha vida. Por causa de um tubo introduzido em sua garganta, ele não podia falar. Então eu conversei pelos dois. Embora eu contasse um pouco do que acontecia na base, falei principalmente sobre as moedas. Li o Grey Sheet quando saiu e fui à casa dele pegar cópias antigas que ele mantinha arquivadas em sua gaveta, e também as li. Pesquisei por moedas na internet, em sites como David Hall Rare Coins e Legend Numismatics, e contava para ele as que estavam em oferta, bem como quais eram os preços mais recentes. Os preços me espantaram. Com base nas moedas do meu pai que eu conhecia, comecei a suspeitar que a coleção dele, apesar da queda dos preços do ouro desde o apogeu, valia provavelmente 10 vezes mais do que a casa que ele tinha há anos. Meu pai, incapaz de dominar a arte da conversa mais simples, havia se transformado no homem mais rico que eu conhecia. Ele não se interessava pelo valor das moedas, desviava os olhos sempre que eu os mencionava, e logo me lembrei do que por algum motivo eu havia esquecido. Para o meu pai,
a busca pelas moedas sempre foi muito mais interessante do que as moedas em si, e para ele, cada moeda representava uma história com um final feliz. Com isso em mente, fiz um grande esforço para lembrar todas as moedas que tínhamos encontrado juntos. Como meu pai mantinha registros impecáveis, eu examinava antes de dormir, e pouco a pouco, essas lembranças voltaram. No dia seguinte, eu relembrava ao lado dele as histórias das nossas viagens para Heilig, Charlotte ou Savannah. Embora nem mesmo os médicos soubessem ao certo se ele iria escapar, meu pai sorriu mais naquelas semanas do que em toda a sua vida comigo. Ele foi para casa um dia antes da data da minha partida e o hospital tomou medidas para que alguém cuidasse dele enquanto ele continuava a se recuperar. Porém, se a estada no hospital reforçou minha relação com meu pai, ela não ajudou em nada em meu relacionamento com Savannah. Não entenda mal, ela foi me encontrar sempre que pôde e demonstrou apoio e simpatia, mas como passei tanto tempo no hospital, não foi suficiente para cicatrizar as fissuras que começavam a aparecer no nosso relacionamento. Para ser honesto, eu nem sabia ao certo o que queria dela. Quando ela estava lá, tinha vontade de ficar a sós com meu pai. Quando ela não estava, sentia a falta dela ao meu lado. De algum modo, Savannah atravessou esse campo minado sem reagir a nenhum estresse que eu descontasse nela. Parecia entender meus pensamentos melhor do que eu e antecipar minhas necessidades. Ainda assim, precisávamos de um tempo para nós, um tempo a sós. Se nosso relacionamento fosse uma bateria, o tempo que eu passava no exterior significava descarregamento contínuo, e nós precisávamos de tempo para recarga. Uma vez, sentado ao lado do meu pai, ouvindo o bip constante do monitor cardíaco, percebi que eu e Savannah passáramos menos de 4 dias das últimas 104 semanas juntos, menos de 5%. Mesmo com cartas e telefonemas, às vezes eu me pegava olhando para o nada e pensando em como resistíamos por tanto tempo. Saímos para caminhar ocasionalmente e jantamos juntos 2 vezes. Como Savannah estava dando e tendo aulas novamente, era impossível para ela ficar. Tentei não culpá-la por isso, salvo quando o fiz, e acabamos discutindo. Eu odiava aquilo, e ela também, mas nenhum de nós era capaz de evitar. Embora ela não dissesse nada e ainda negasse quando confrontada, eu sabia que o problema subjacente era o fato de que eu deveria estar de volta de vez, quando não estava. Foi a primeira e única vez que Savannah mentiu para mim. Passamos por cima da briga o máximo que podíamos, e nossa despedida foi outro momento triste, embora menos do que da última vez. Seria reconfortante pensar que tínhamos nos habituado ou estávamos mais maduros. Porém, quando entrei no avião, sabia que algo irrevogável havia mudado entre nós. Foi uma constatação dolorosa. Porém, na noite seguinte, de lua cheia, vaguei pelo campo de futebol abandonado. Como eu tinha prometido, lembrei dos momentos que passei com Savannah na minha primeira folga. Também recordei minha segunda licença, mas, curiosamente, não quis pensar na terceira, pois acho que senti o que estava por vir. Conforme o verão avançava, meu pai continuou a se recuperar, embora lentamente. Em suas cartas, ele contava que saía para passear no quarteirão 3 vezes por dia, todos os dias, exatamente por 20 minutos, mas até isso era difícil para ele. Se havia um lado positivo nisso tudo, foi proporcionar a ele algo em torno do qual organizar seu dia agora que ele estava aposentado. Algo além de moedas. Além de mandar cartas, mesmo com mais frequência, passei a telefonar para ele às terças e sextas-feiras, exatamente a 1 hora, horário dos Estados Unidos, só para ter certeza que ele estava bem. Procurava sinais de cansaço em sua voz e lembrava-lhe constantemente sobre comer bem, dormir bastante e tomar a medicação. Sempre fui o responsável pela maior parte da conversa. Papai achava as conversas telefônicas ainda mais dolorosas do que a comunicação cara a cara, e sempre soou como se quisesse desligar o telefone o mais rápido possível. Com o tempo, comecei a provocá-lo por causa disso, mas nunca tive certeza se entendia que eu estava brincando. Isso me divertia, e às vezes eu ria, embora ele nunca risse comigo. O tom da sua voz ficava mais alegre, ainda que temporariamente, antes dele cair num total silêncio. Não tinha problema. Sabia que ele esperava os telefonemas com ansiedade. Ele sempre atendia ao primeiro toque, e foi fácil para mim imaginá-lo olhando o relógio à espera da ligação. Agosto virou setembro e depois outubro. Savannah terminou suas aulas em Chapel Hill e voltou para casa para procurar um emprego. Nos jornais, eu lia sobre as Nações Unidas e como os europeus queriam encontrar um modo de nos impedir de entrar em guerra com o Iraque. As coisas estavam tensas nas capitais dos nossos aliados, na OTAN. No noticiário, sempre havia manifestações da população e declarações vigorosas dos governos, afirmando que os Estados Unidos estavam prestes a cometer um erro terrível. Enquanto isso, nossos líderes tentavam fazê-los mudar de ideia. Eu e todos no meu pelotão continuávamos a levar nossas vidas, treinando para o inevitável com sinistra determinação. Então, em novembro, eu e meu pelotão retornamos a Kosovo.
Não ficamos muito tempo por lá, mas era mais do que suficiente. Eu já estava cansado dos Balcãs. Estive lá 4 vezes e já estava cansado das forças de paz. Mais do que isso, eu e todos no exército sabíamos que a guerra no Oriente Médio se aproximava, quisesse ou não a Europa. Nesse período, as cartas de Savannah ainda chegavam com alguma regularidade, assim como meus telefonemas para ela. Normalmente eu ligava antes do amanhecer, como sempre por volta da meia-noite no horário dela. Porém, se no passado eu sempre conseguia falar com ela, agora mais de uma vez ela não estava em casa. Embora tentasse me convencer de que ela tinha saído com os amigos ou com seus pais, era difícil evitar que meus pensamentos desembestassem. Depois de desligar o telefone, às vezes eu imaginava que ela conhecera outro homem e se apaixonara. Às vezes eu ligava mais de 2 ou 3 vezes na hora seguinte, ficando com mais raiva a cada toque sem resposta. Quando ela finalmente atendia, eu pensava em perguntar onde ela estava, mas nunca o fiz. Nem sempre ela me contava voluntariamente. Sei que cometi um erro em manter o silêncio, simplesmente porque era impossível para mim esquecer o assunto, mesmo tentando me concentrar na conversa. Muito frequentemente, eu estava tenso no telefone e as respostas dela eram igualmente tensas. Cada vez mais, nossas conversas deixavam de ser alegres demonstrações de afeto e viraram uma rudimentar troca de informações. Após desligar, eu sempre me odiava pelo ciúme que sentia e me castigava nos dias seguintes, prometendo não deixar que acontecesse novamente. Outras vezes, porém, Savannah parecia exatamente a mesma pessoa de quem eu me lembrava e demonstrava o quanto ainda gostava de mim. Durante tudo isso, continuei a amá-la como sempre e desejava ardentemente os momentos simples do passado. Eu sabia o que estava acontecendo, claro. Enquanto nos afastávamos, eu ficava cada vez mais desesperado para salvar o que antes havia entre nós. No entanto, como um círculo vicioso, meu desespero fez com que nos distanciássemos ainda mais. Começamos a discutir. Como na briga que tivemos no apartamento dela durante a minha segunda licença, eu não conseguia dizer o que estava sentindo. E não importava o que ela dissesse, não conseguia deixar de pensar que ela estava me enganando ou nem mesmo tentava diminuir minhas preocupações. Eu odiava esses telefonemas ainda mais do que meu ciúme, mesmo sabendo que ambos estavam interligados. Apesar de nossas dificuldades, nunca duvidei de que conseguiríamos superar tudo. Eu queria uma vida com Savannah mais do que tudo. Em dezembro, comecei a ligar com mais frequência e fiz de tudo para controlar o ciúme. Forcei-me a ser animado ao telefone na esperança de que ela gostasse de me ouvir. Pensei que as coisas estivessem melhorando, e aparentemente estavam mesmo. Porém, 4 dias antes do Natal, lembrei a ela que voltaria para casa em pouco menos de um ano. Em vez da resposta animada que eu esperava, ela ficou em silêncio. Ouvi apenas o som da sua respiração. Você me ouviu? Perguntei. Sim, disse ela com voz suave. É só que eu já ouvi isso antes. Era verdade, ambos sabíamos disso, mas eu não dormi direito por quase uma semana. A lua cheia apareceu na noite do Ano Novo, e embora eu tenha saído para admirá-la e recordar da semana que nos apaixonamos, essas imagens estavam nebulosas, como se turvas pela tristeza imensa que sentia dentro de mim. No caminho de volta, vi dezenas de homens reunidos em círculos ou apoiados nas paredes dos prédios fumando cigarros, como se não tivessem qualquer preocupação. Gostaria de saber o que pensavam quando me viram passar. Será que perceberam que eu estava perdendo tudo o que importava para mim? Ou que eu desejava mais uma vez poder mudar o passado? Não sei, e eles não perguntaram. O mundo estava mudando rapidamente. As ordens que esperávamos chegaram na manhã seguinte, e alguns dias depois meu pelotão estava na Turquia, onde começamos a nos preparar para invadir o norte do Iraque. Participamos de reuniões em que nos informaram nossas atribuições, estudamos a topografia e repassamos planos de batalha. Havia pouco tempo livre, mas quando saímos da base, era difícil ignorar os olhares hostis da população. Ouvimos rumores de que a Turquia planejava negar o acesso às nossas tropas para a invasão e que estavam em andamento as negociações para garantir tal permissão. Há muito tínhamos aprendido a ouvir boatos com desconfiança, mas dessa vez os rumores eram precisos. Meu pelotão e outros foram enviados para Kuwait para começar tudo de novo. Desembarcamos no meio da tarde, sobre um céu sem nuvens, rodeados de areia por todos os lados. Quase imediatamente fomos para um ônibus e viajamos por horas, acabando no que, essencialmente, era a maior cidade de tendas que já vi. O exército fez o máximo para torná-la confortável. A comida era boa e o posto de trocas tinha tudo o que precisávamos, mas era chato. O correio era ruim, não recebi nenhuma carta e as filas para usar o telefone tinham 1 quilômetro. Entre treinamentos, meus homens e eu nos sentávamos para conversar, tentando adivinhar quando começaria a invasão, ou praticávamos como colocar nossas roupas químicas o mais rápido possível.
O plano era que meu pelotão reforçasse outras unidades de diferentes divisões em uma grande ofensiva sobre Bagdá. Em fevereiro, depois do que parecia 1 zilhão de anos no deserto, meu esquadrão e eu estávamos tão prontos como sempre estivemos. Naquele ponto, muitos soldados estavam no Kuwait desde a metade de novembro e o círculo de rumores estava com toda a força. Ninguém sabia o que estava por vir. Eu ouvi sobre armas químicas e biológicas. Ouvi que Saddam tinha aprendido sua lição na tempestade do deserto e estava fortificando guarda republicana em Bagdá, na esperança de um último ato de resistência sangrento. Em 17 de março, soube que haveria guerra. Na última noite no Kuwait, escrevi cartas para aqueles que eu amava, para o caso de não sobreviver. Uma para o meu pai e uma para Savannah. Naquela noite, embarquei em um comboio que se estendia por uma centena de quilômetros até o Iraque. O combate era esporádico, ao menos inicialmente. Como nossa força aérea dominava os céus, tínhamos pouco a temer enquanto percorríamos, sobretudo, estradas desertas. O exército iraquiano, em sua maior parte, não estava em lugar algum, o que só aumentava minha tensão enquanto eu tentava antecipar o que meu pelotão enfrentaria mais tarde durante a campanha. Aqui e ali ouvíamos falar sobre fogo inimigo, disparados de morteiros, e nós nos enfiávamos em nossas roupas protetoras apenas para descobrir que era alarme falso. Os soldados estavam tensos. Não dormi por 3 dias. Adentrando o Iraque, os conflitos começaram a aparecer. Foi então que aprendi a primeira lei associada à Operação Iraque Livre. Civis e inimigos muitas vezes tinham exatamente a mesma aparência. Ouvíamos tiros lá de fora, atacávamos, e havia momentos em que não tínhamos certeza nem em quem atirávamos. Quando chegamos ao Triângulo Sunita, a guerra começou a se intensificar. Ouvimos falar de batalhas em Fallujah, Ramadi e Tikrit, todas travadas por outras unidades de outras divisões. Meu pelotão se juntou a Airborne 82 em um ataque a Samawa, e foi lá que tivemos a primeira experiência real de combate. A Força Aérea tinha aberto caminho. Bombas, mísseis e morteiros explodiam desde o dia anterior. Quando atravessamos a ponte que levava à cidade, o meu primeiro pensamento foi de maravilhamento com a quietude. Meu batalhão foi designado para um bairro nos arredores da cidade, onde deveríamos vasculhar casa a casa para eliminar os inimigos. Enquanto nos movíamos, as imagens vieram rápidas, os restos carbonizados de um caminhão, o corpo sem vida do motorista jogado de lado, um prédio parcialmente demolido, ruínas de carros fumegantes aqui e ali. Tiros esporádicos de fuzil nos mantinham alertas. Enquanto patrulhávamos, ocasionalmente, os civis saíam correndo das casas com armas nas mãos e fazíamos o máximo para salvar os feridos. No início da tarde, quando nos preparávamos para voltar, fomos atacados por um fogo pesado que tinha vindo de um prédio no final da rua. Estávamos em posição precária. Encostados nas paredes, 2 homens deram cobertura enquanto liderei o resto do pelotão através do corredor de balas para o local mais seguro do outro lado da rua. Parecia quase um milagre ninguém ter sido morto. De lá, disparávamos milhares de rajadas contra a posição do inimigo, provocando a destruição total. Quando achei que era seguro, iniciamos a abordagem do prédio, movendo-nos cautelosamente. Usei uma granada para destruir a porta da frente. Liderei meus homens até a entrada e coloquei a cabeça para dentro. A fumaça era espessa e o cheiro de enxofre empesteava o ar. O interior estava destruído. Mais ou menos um soldado iraquiano tinha sobrevivido. Assim que nos aproximamos, ele começou a atirar no porão sobre o piso. Tony foi atingido na mão. E todos nós atiramos centenas de vezes. O barulho era tão alto que não dava para ouvir o som da própria voz, mas continuei apertando o gatilho, mirando em todos os lugares, no chão, nas paredes e no teto. Pedaços de gesso, tijolos e madeira voaram enquanto o local era dizimado. Quando finalmente paramos de atirar, tive certeza de que ninguém poderia ter sobrevivido, mas joguei outra granada em outra abertura que levava ao porão só para garantir e corremos para fora por causa da explosão. Após 20 minutos da experiência mais intensa da minha vida, a rua estava silenciosa, exceto pelo zumbido no meu ouvido e pelo som dos meus homens vomitando, praguejando e falando sobre o que acontecera. Enrolei a mão de Tony e, quando achei que todos estavam prontos, começamos a recuada do mesmo modo como chegamos. Em tempo, fizemos o caminho de volta à estação ferroviária que estava sob a guarda de nossas tropas e despencamos. Naquela noite, recebemos o nosso primeiro lote do correio em quase 6 semanas. Na correspondência havia 6 cartas do meu pai, mas apenas uma de Savannah, e sobre a luz fraca eu comecei a ler. Querido John, estou escrevendo essa carta na mesa da cozinha e eu estou sofrendo porque não sei como dizer o que eu estou prestes a dizer. Parte de mim gostaria que você estivesse aqui para que eu pudesse fazer isso em pessoa, mas nós dois sabemos que é impossível.
Então aqui estou eu, escolhendo as palavras, com as lágrimas no rosto e com esperanças de que você, de alguma maneira, me perdoe pelo que eu vou escrever. Sei que esse é um momento terrível para você. Tento não pensar na guerra, mas não consigo evitar as imagens e sinto medo o tempo todo. Assisto ao noticiário e leio aos jornais, sabendo que você está no meio disso tudo, tentando descobrir onde você está e o que está passando. Rezo todas as noites para que você volte para casa em segurança e continuarei a rezar. Nós vivemos algo maravilhoso e quero que você nunca se esqueça disso. Nem quero que você pense não ter significado tanto para mim quanto eu signifiquei para você. Você é raro e lindo, John. Eu me apaixonei por você, mas acima de tudo, conhecer você me fez perceber o que realmente significa o amor verdadeiro. Durante os últimos 2 anos e meio, olhei para o céu a cada lua cheia e lembrei de tudo que passamos juntos. Lembrei como me senti confortável conversando com você naquela primeira noite. Lembrei a noite que fizemos amor. Sempre ficarei feliz por termos nos entregado um ao outro daquele jeito. Para mim, significa que nossas almas estão ligadas para sempre. Há tantas outras coisas. Quando fecho os olhos, vejo o seu rosto. Quando caminho, é quase como se conseguisse sentir sua mão na minha. Essas coisas ainda são reais para mim. Mas onde uma vez elas me trouxeram conforto, hoje provocam dor. Entendi seus motivos para permanecer no exército e respeito sua decisão. Ainda respeito, mas nós dois sabemos que nosso relacionamento mudou depois disso. Nós mudamos, e no fundo do seu coração, acho que você também percebeu isso. Talvez tenhamos passado tempo demais separados. Talvez fôssemos de mundos diferentes. Eu não sei. Toda vez que brigávamos, eu me odiava por isso. De algum modo, mesmo amando um ao outro, perdemos a ligação mágica que nos manteve juntos. Sei que parece uma desculpa, mas por favor, acredite em mim quando eu digo que não queria me apaixonar por outra pessoa. Se eu não entendo exatamente como isso aconteceu, como você poderia? Não espero que você entenda, mas por tudo que passamos, não posso continuar mentindo para você. Mentir diminuiria tudo o que vivemos, e não quero fazer isso, embora saiba que você vai se sentir traído. Vou entender se você nunca mais quiser falar comigo, assim como eu vou entender se você disser que me odeia. Parte de mim também me odeia. Escrever essa carta me obriga a reconhecer isso. Quando olho no espelho, sei que vejo alguém que não tem certeza de merecer ser amada. Estou falando sério. Mesmo que você não queira ouvir, quero que você saiba que sempre será parte de mim. No tempo que passamos juntos, você conquistou um lugar especial no meu coração, que eu vou levar comigo para sempre e ninguém pode substituir. Você é um herói e um cavalheiro. Você é gentil e honesto, mas acima de tudo, você é o primeiro homem que amei verdadeiramente. E não importa o que o futuro traga, você sempre será, e sei que a minha vida é melhor por causa disso. Sinto muito. Savannah. Parte 3. 16. Ela estava apaixonada por outra pessoa. Soube antes mesmo de terminar de ler a carta, e de uma hora para outra o mundo pareceu parar. Meu primeiro instinto foi dar um soco na parede, mas em vez disso amassei a carta e joguei-a fora. Fiquei com muita raiva na hora. Mais do que me sentir traído, foi como se ela tivesse esmagado tudo o que significava alguma coisa no mundo. Eu a odiava e odiava o homem sem nome e sem rosto que a roubara de mim. Fantasiava o que faria com ele se alguma vez cruzasse meu caminho, e a imagem não era bonita. Ao mesmo tempo, desejava falar com ela. Queria tomar um avião para casa imediatamente, ou pelo menos ligar para ela. Parte de mim não queria acreditar, não podia acreditar. Não agora, depois de tudo o que havíamos passado. Faltavam apenas 9 meses, depois de quase 3 anos. Será que era assim tão impossível? Mas não fui para casa, nem telefonei. Não escrevi, nem tive qualquer outro contato com ela. Minha única ação foi recuperar a carta que eu jogara fora. Alisei-a o melhor que pude, coloquei-a de volta no envelope e decidi carregá-la comigo como uma ferida de batalha. Ao longo das semanas seguintes, fui o perfeito soldado, refugiando-me num único mundo que ainda parecia real para mim. Eu me ofereci para todas as missões consideradas perigosas. Mal falei com as pessoas da minha unidade, e por um tempo tive que fazer um grande esforço para não ser muito rápido no gatilho durante as patrulhas. Eu não confiava em ninguém, e embora não tenha sido responsável por incidentes infelizes, como o exército gosta de chamar a morte de civis, estaria mentindo se alegasse ter sido paciente e compreensível ao lidar com os iraquianos de qualquer tipo. Apesar de quase não dormir, meus sentidos se aguçavam à medida que continuávamos na ofensiva sobre Bagdá. Ironicamente, apenas arriscando a vida, eu encontrava alívio para a imagem de Savannah e o fato do nosso relacionamento ter terminado. Minha vida acompanhava as oscilações da sorte na guerra. Menos de um mês depois de eu receber a carta,
Bagdá caiu, e apesar de um breve período auspicioso no início, as coisas ficaram piores e mais complicadas com o passar das semanas e meses. Afinal, percebi que essa guerra não era diferente de qualquer outra. Guerras sempre se resumem à disputa de poder entre interesses conflitantes, mas esse entendimento não tornava mais fácil a vida no campo de batalha. No rescaldo da queda de Bagdá, cada soldado do meu pelotão foi obrigado a assumir os papéis de policiais e juízes. Como soldados, não fomos treinados para isso. Olhando de fora em retrospecto, era fácil questionar nossas ações, mas no mundo real, em tempo real, as decisões nem sempre eram fáceis. Mais de uma vez fui abordado por civis iraquianos dizendo que um determinado indivíduo havia roubado esse ou aquele item, ou cometido esse ou aquele crime, em estado a tomar alguma atitude a respeito. Fomos enviados para manter alguma aparência de ordem, que basicamente significava matar insurgentes que tentavam nos matar, ou aos civis, até os locais serem capazes de assumir o comando e lidar sozinhos com os problemas. Esse processo em especial não foi fácil nem rápido, mesmo em lugares onde a calma era mais frequente do que o caos. Nesse meio tempo, outras cidades se desintegraram em meio ao caos, e éramos enviados para restaurar a ordem. Eliminávamos os insurgentes, mas como não havia tropas suficientes para ocupar e manter a cidade segura, eles voltavam assim que nos retirávamos. Havia dias em que meus homens percebiam a futilidade desse exercício em particular, mesmo sem questioná-lo abertamente. A questão é, não sei como descrever o estresse, o tédio e a confusão daqueles 9 meses, exceto dizer que havia muita areia. Sim, sei que é um deserto, e sim, passei muito tempo na praia, portanto deveria estar acostumado, mas a areia dali era diferente. Entrava nas roupas, nas armas, no nariz e entre os dentes. Quando cuspia, sempre sentia areia na minha boca. As pessoas ao menos conseguem entender isso, e aprendi que eles não querem ouvir a verdade do fato. Ou seja, que a maior parte do tempo o Iraque não era tão ruim, mas às vezes era pior do que o inferno. Será que as pessoas realmente querem saber que vi um cara do meu pelotão atirar acidentalmente em uma criança que só estava no lugar errado na hora errada? Ou que vi soldados explodindo quando atingiam um IED, dispositivo explosivo improvisado, nas estradas próximas a Bagdá? Ou ainda que vi sangue empoçado nas ruas como água de chuva, com parte de corpos boiando? Não, as pessoas preferem ouvir isso sobre areia, porque isso mantém a guerra a uma distância segura. Cumpri meu dever do melhor modo possível. Me alistei novamente e permaneci no Iraque até fevereiro de 2004, quando finalmente fui mandado de volta para a Alemanha. Logo que cheguei, comprei uma Harley e tentei fingir que sairia da guerra sem cicatrizes, mas os pesadelos eram intermináveis, e quase todas as manhãs eu acordava encharcado de suor. Durante o dia eu ficava o tempo todo no limite, e me enraivecia por qualquer coisa. Quando caminhava pelas ruas da Alemanha, achava impossível não observar cuidadosamente grupos de pessoas perambulando junto a edifícios e examinar atentamente as janelas do distrito empresarial procurando por atiradores. O psicólogo, todo mundo tinha que consultar disse que aquilo era normal e iria passar com o tempo, mas às vezes eu me perguntava se isso realmente aconteceria. Depois que deixei o Iraque, o tempo que fiquei na Alemanha pareceu-me quase sem sentido. Claro, eu malhava de manhã e tinha aulas sobre armas e navegação, mas as coisas haviam mudado. Devido ao ferimento na mão, Tony foi condecorado e dispensado após a queda de Bagdá, enviado diretamente de volta ao Brooklyn, mas 4 dos meus homens foram dispensados ao final de 2003, quando seu período de alistamento acabou. Na cabeça deles, e na minha também, haviam cumprido seu dever e era hora de cuidar das suas vidas. Eu, por outro lado, havia me alistado novamente. Não sabia se era a decisão certa, mas não sabia mais o que fazer. Porém, olhando meu pelotão, percebi de repente que estava deslocado. Meu grupo estava cheio de novatos, e apesar de considerá-los ótimos rapazes, não era a mesma coisa. Eles não eram os amigos com quem convivi no campo de treinamento e nos Balcãs, e eu não tinha ido para a guerra com eles, e no fundo, sabia que nunca seria tão próximo deles quanto da minha antiga equipe. Eu era um estranho para a maior parte, e mantive-me assim. Eu malhava sozinho e evitava contato pessoal tanto quanto possível, e sabia o que pensavam de mim ao me ver passar. Eu era o velho sargento rabugento, aquele que não queria nada além de garantir que eles voltariam a salvo para suas mães. Dizia isso ao meu pelotão o tempo todo enquanto treinávamos, e falava sério. Faria o que fosse preciso para mantê-los a salvo. Porém, como eu disse, não era a mesma coisa. Sem meus amigos, dediquei-me ao máximo que pude ao meu pai. Depois do período em combate, passei a licença prolongada com ele na primavera de 2004, e mais outra licença durante o verão. Ficamos mais tempo juntos nessas 4 semanas do que nos 10 anos anteriores.
Como ele estava aposentado, estávamos livres para passar o dia como desejássemos. Encaixei-me facilmente na rotina dele. Tomávamos café da manhã, fazíamos 3 caminhadas e jantávamos juntos. No meio do tempo, conversávamos sobre moedas e até mesmo comprávamos algumas. A internet tornou tudo muito mais fácil do que antes. Embora a pesquisa não tenha sido tão emocionante, não sei se fez alguma diferença para o meu pai. Acabei conversando com vendedores com quem não falava havia mais de 15 anos, mas eles foram amistosos e prestativos como sempre e se lembraram de mim com prazer. O mundo da moeda era pequeno, percebi. E quando nossos pedidos chegavam, sempre eram expedidos via delivery noturno. Meu pai e eu revezávamos no exame das moedas, apontando eventuais falhas existentes e geralmente concordando com a nota atribuída pelo profissional Coin Grading Service, serviço profissional de avaliação de moedas, uma empresa que avalia a qualidade de qualquer moeda. Embora minha mente às vezes vagasse para outras coisas, meu pai era capaz de examinar uma única moeda durante horas, como se ela escondesse o segredo da vida. Não conversávamos sobre muitas coisas, porém, na verdade, não precisávamos conversar. Ele não tinha vontade de falar sobre o Iraque, eu também não. Nenhum de nós tinha uma vida social sobre a qual discutir. O Iraque não tinha me levado a isso. E meu pai? Bem, ele era meu pai. E não me incomodei em perguntar. No entanto, eu estava preocupado com ele. Nas caminhadas, ele respirava com dificuldade. Quando sugeri que 20 minutos talvez fosse muito tempo, mesmo em ritmo lento, ele respondeu que, segundo o médico, 20 minutos eram tudo o que ele precisava, e sabia que não poderia fazer nada para convencê-lo do contrário. Depois da caminhada, ele ficava muito mais cansado do que deveria e levava cerca de 1 hora para que a cor das suas bochechas voltasse ao normal. Conversei com o médico, e as notícias não eram o que eu esperava. O coração do meu pai, ele me disse, sofrera um grande dano, e, na opinião dele, era um grande milagre ele estar de pé. Falta de exercício seria ainda pior. Pode ter sido essa conversa com o médico, ou talvez eu só quisesse melhorar meu relacionamento com meu pai. Mas o fato é que, nessas 2 visitas, nos demos muito melhor do que antes. Em vez de pressioná-lo constantemente para conversar, simplesmente me sentava com ele em seu escritório, lendo um livro ou fazendo palavras cruzadas, enquanto ele examinava moedas. Havia algo pacífico e honesto nessa falta de expectativas, e acho que meu pai lentamente estava aprendendo a lidar com a nova situação entre nós. Às vezes, eu o pegava a me espreitar como se fôssemos estranhos. Passávamos horas juntos, a maioria em silêncio, e foi assim, de um jeito quieto e despretensioso, que finalmente nos tornamos amigos. Muitas vezes desejei que meu pai não tivesse jogado fora nossa fotografia, e quando chegou a hora de voltar à Alemanha, percebi que sentiria mais saudade do que nunca. O outono de 2004 passou lentamente, assim como o inverno e a primavera de 2005. A vida se arrastou sem grandes acontecimentos. Ocasionalmente, os boatos do meu eventual regresso ao Iraque irrompiam a monotonia dos dias. A ideia de voltar pouco me afetava. Iraque, tudo bem também. Mantinha-me informado sobre o que acontecia no Oriente Médio, como todo mundo. Assim que desligava a televisão ou colocava o jornal de lado, minha mente vagava para outros assuntos. Eu tinha 28 anos, então, e não conseguia evitar a sensação de que, embora tivesse experimentado mais coisas do que a maioria das pessoas da minha idade, minha vida ainda estava em suspenso. Entrei no exército para amadurecer. Embora fosse possível argumentar que sim, às vezes me perguntava se isso de fato ocorrera. Eu não tinha casa nem carro. Além do meu pai, estava completamente sozinho no mundo. Enquanto meus colegas recheavam suas carteiras com fotografias de filhos e esposas, na minha havia um único instantâneo desbotado de uma mulher que eu amara e perdera. Ouvi os soldados falarem de suas esperanças para o futuro, enquanto eu não tinha qualquer plano. Às vezes me perguntava o que os meus homens pensariam sobre a minha vida, pois em certos momentos notava que eles me olhavam com curiosidade. Nunca contei a eles sobre o meu passado ou abri informações pessoais. Eles não sabiam sobre Savannah, meu pai, ou minha amizade com Tony. Essas lembranças eram minhas, só minhas, pois aprendi que é melhor manter algumas coisas em segredo. Em março de 2005, meu pai teve um segundo ataque cardíaco que levou a uma pneumonia e a outra temporada na UTI. Depois que ele foi liberado, começou a tomar um medicamento que o impedia de dirigir, mas a assistente social do hospital me ajudou a encontrar alguém para comprar os mantimentos de que ele necessitava. Em abril, ele voltou para o hospital, onde foi informado que teria que desistir das suas caminhadas diárias. Em maio, ele estava tomando uma dúzia de comprimidos diferentes por dia e passava a maior parte do tempo na cama. Suas cartas tornaram-se praticamente ilegíveis, não só porque ele estava fraco, mas também porque suas mãos começaram a tremer. Depois de insistir e implorar ao telefone, convenci uma vizinha, uma enfermeira que trabalhava no hospital local,
a cuidar dele regularmente, e suspirei aliviado contando os dias até a minha licença em junho. Mas a doença do meu pai continuou a se agravar nas semanas seguintes, e pelo telefone percebia um cansaço que parecia aumentar cada vez que falava com ele. Pela segunda vez na vida, pedi uma transferência para casa. Meu comandante foi mais simpático do que antes. Nós chegamos a procurar. Eu até preenchi os documentos para ser enviado a Fort Bragg para treinamento aéreo, mas quando conversei novamente com o médico, fui informado que minha proximidade não ajudaria muito meu pai e que eu deveria considerar a hipótese de interná-lo em uma clínica. Meu pai precisava de mais cuidados do que poderia receber em casa, ele me assegurou. Ele estava tentando convencê-lo havia algum tempo, mas ele se recusava até eu voltar de licença. Por alguma razão, o médico me explicou, meu pai estava determinado a me receber em sua casa uma última vez. Essa constatação foi esmagadora, e no táxi do aeroporto tentei me convencer de que o médico estava exagerando, mas não estava. Meu pai não conseguiu levantar do sofá quando abri a porta, e fiquei perplexo ao perceber que ele parecia ter envelhecido 30 anos durante o ano que ficamos sem nos ver. Sua pele estava acinzentada e fiquei chocado com o quanto ele emagrecera. Com um nó na garganta, coloquei a mala para dentro. Oi, papai, disse. De início, não tive certeza de que ele me reconhecera, mas por fim ouvi um sussurro áspero. Oi, John. Fui até o sofá e sentei-me ao lado dele. Você está bem? Bem, foi tudo o que ele disse, e ficamos um longo tempo assim, em silêncio. Finalmente, levantei-me para inspecionar a cozinha, mas me assustei com o que vi. Havia latas de sopa vazias empilhadas por todos os lados, manchas no fogão e pratos embolorados amontoados na pia. O lixo estava superlotado. Obviamente, a casa não era limpa há dias. Pilhas de correspondências fechadas inundavam a pequena mesa da cozinha. Meu primeiro impulso foi sair imediatamente para confrontar a vizinha que prometera cuidar dele, mas isso teria que esperar. Primeiro, achei uma lata de sopa de frango e macarrão e esquentei-a no fogão imundo. Enchi uma tigela e levei para o meu pai uma bandeja. Ele sorriu fracamente e notei sua gratidão. Ele comeu tudo, raspando o prato. Enchi outra tigela, cada vez mais irritado, imaginando quanto tempo ele estava sem comer. Quando ele terminou o segundo prato, ajudei-o a deitar novamente no sofá, onde ele adormeceu em poucos minutos. A vizinha não estava, então passei a maior parte da tarde limpando a casa, começando pela cozinha e o banheiro. Fui trocar os lençóis da cama e descobri que estavam sujos. Fechei os olhos, abafando a vontade de torcer o pescoço da vizinha. Quando a casa ficou razoavelmente limpa, sentei-me na sala de estar, observando meu pai dormir. Ele parecia tão pequeno debaixo do cobertor, e quando comecei a acariciar seus cabelos, alguns fios saíram na minha mão. Comecei a chorar, com a certeza de que meu pai estava morrendo. Foi a primeira vez que chorei naquele ano, e a única vez na minha vida que chorei por meu pai, mas por muito tempo as lágrimas não cessariam. Sabia que ele era um homem bom, um homem amável, e apesar da vida difícil que levara, havia dado o seu melhor para me criar. Nunca levantou a mão com raiva, e comecei a me atormentar pensando em todos os anos que havia desperdiçado culpando-o. Lembrei-me de minhas 2 últimas visitas, e me doeu pensar que nunca mais dividiríamos momentos como aquele. Mais tarde, carreguei meu pai até a cama. Ele estava leve, muito leve. Ajeitei os cobertores sobre ele e fiz minha cama no chão ao lado, ouvindo sua dificuldade para respirar e seus chiados. Ele acordou com tosse no meio da noite e não conseguia parar de tossir. Quando estava pronto para levá-lo ao hospital, a tosse finalmente cedeu. Ele ficou aterrorizado quando percebeu onde eu pretendia levá-lo. Ficar aqui, confessou com a voz fraca. Não quero ir. Eu estava dividido, mas ao final decidi não levá-lo. Para um homem de rotina, percebi, o hospital não era apenas um lugar estranho. Era também uma zona perigosa que demandava mais energia do que ele dispunha. Foi então que percebi que ele novamente havia sujado os lençóis. Quando a vizinha apareceu no dia seguinte, suas primeiras palavras foram um pedido de desculpas. Ela explicou que não limpava a cozinha havia vários dias porque uma das suas filhas ficou doente, mas trocou os lençóis diariamente e se certificou de que havia várias latas de sopa. Frente a frente com ela na varanda, notei a exaustão em seu rosto e todas as palavras de reprovação que estavam na minha garganta desapareceram. Disse que estava muito grato por tudo o que ela fez, mais do que podia expressar. Eu sorri e, incentivada, ela prosseguiu. Mas preciso dizer que não é sempre que ele me deixa entrar. Ele disse que não gosta onde coloco as coisas, ou do jeito que limpo, e ter mudado uma pilha de papéis de lugar em cima da mesa dele. Normalmente eu ignoro, mas às vezes, quando ele está se sentindo bem, é bastante inflexível sobre não me deixar entrar. E até ameaçou chamar a polícia quando tentei passar. Eu não... Ela parou de falar e eu terminei a frase para ela. Você não sabe o que fazer.
A culpa estava escrita claramente no rosto dela. Está tudo bem, eu disse. Sem você, não sei o que ele faria. Ela acenou com alívio antes de desviar o olhar. Estou feliz que você esteja em casa. Ela começou hesitante. Queria falar com você sobre essa situação. Ela escavou um fiapo invisível na sua roupa. Conheço um lugar ótimo em que poderiam cuidar dele. Os funcionários são excelentes. As vagas são raras, mas conheço o diretor e ele sabe quem é o médico do seu pai. Sei como é difícil ouvir isso, mas acho que é o melhor para ele. Espero... Quando ela terminou, sem terminar a frase, percebi que se preocupava genuinamente com meu pai e abri a boca para responder, mas não disse nada. Não era uma decisão tão simples como parecia. A casa dele era o único lugar em que meu pai conhecia, o único lugar em que ele se sentia confortável, o único lugar em que a sua rotina fazia sentido. Se ir para o hospital o apavorava, ser obrigado a viver em lugar novo provavelmente o mataria. A questão resumia-se não aonde ele morreria, mas como morreria. Sozinho em casa, onde dormia em lençóis sujos e possivelmente pereceria de fome, ou entre pessoas que o limpariam e o alimentariam em um lugar que o aterrorizava. Com um tremor na voz, que eu não conseguia controlar, perguntei: onde fica? Passei as 2 semanas seguintes cuidando do meu pai. Fiz o melhor que pude. Lia a Grey Sheet quando ele estava acordado e dormia no chão ao lado da sua cama. Ele se sujava todas as noites e tive que comprar fraldas geriátricas para sua vergonha. Ele passava a tarde toda dormindo. Enquanto ele repousava no sofá, visitei várias clínicas, não apenas a que a vizinha tinha recomendado, mas todas as outras em um raio de 2 horas. No final, a vizinha tinha razão. O lugar que ela mencionara era limpo, os funcionários pareciam profissionais e, o mais importante, o diretor parecia ter interesse pessoal em cuidar do meu pai. Não sei se por causa da vizinha ou do médico que o atendia. O preço não foi um problema. A clínica era notoriamente cara, mas como meu pai tinha aposentadoria, previdência social, Medicare e seguro-saúde privado, era fácil imaginá-lo assinando na linha pontilhada indicada pelos vendedores de seguros sem saber ao certo o que estava pagando. Tive certeza que o único custo seria emocional. O diretor quarentão de cabelos castanhos, cujos modos gentis me lembravam Tim, foi compreensivo e não pressionou por uma decisão rápida. Entregou-me uma pilha de brochuras e formulários, desejando melhoras para o meu pai. Naquela noite, toquei no assunto da mudança com meu pai. Eu iria embora dali a poucos dias e não tinha escolha, não importa o quanto eu quisesse evitar. Ele não disse nada enquanto eu falava. Expliquei minhas razões, minhas preocupações, na esperança dele me entender. Ele não fez perguntas, mas arregalou os olhos em coque, como se acabasse de ouvir uma sentença de morte. Quando terminei, precisava desesperadamente de um momento sozinho. Acariciei a perna dele e fui até a cozinha buscar um copo d'água. Quando voltei para a sala, meu pai estava debruçado sobre o sofá, abatido e trêmulo, com o rosto entre as mãos. Foi a primeira vez que o vi chorar. Na manhã seguinte, comecei a embalar as coisas do meu pai. Esvaziei gavetas e arquivos, armários e guarda-roupas. Na gaveta de meias, achei meias. Na gaveta de camisas, só camisas. No arquivo, tudo tabulado e ordenado. Não deveria ser surpresa para mim, porém, de certo modo, foi surpreendente. Ao contrário da maioria da humanidade, meu pai não tinha nenhum segredo. Não tinha vícios ocultos, diários, interesses ocultos, nenhuma caixa de coisas particulares que ele mantinha só para si mesmo. Não encontrei nada que jogasse luz sobre a sua vida anterior, nada que pudesse me ajudar a compreendê-lo melhor depois que ele partisse. Meu pai, soube então, era exatamente o que parecia ser, e de repente percebi o quanto o admirava por isso. Quando terminei de recolher as coisas dele, encontrei meu pai acordado no sofá. Após comer regularmente por alguns dias, ele recuperara um pouco de força. Não havia qualquer brilho em seus olhos, e notei uma pá encostada na mesa. Ele me estendeu um pedaço de papel. Era uma espécie de mapa rabiscado às pressas por uma mão trêmula intitulado Quintal. — O que é isso? — É seu, ele disse e apontou para a pá. Peguei a pá, segui as indicações no mapa até o carvalho no quintal, contei os passos e comecei a cavar. Minutos depois a pá bateu no metal e eu encontrei uma caixa. E mais uma embaixo dela, e outra do lado. No total, 16 caixas pesadas. Sentei-me na varanda e enxuguei o suor do rosto antes de abrir a primeira. Já sabia o que iria encontrar, e fechei um pouco os olhos por causa das moedas de ouro brilhando ao sol forte do verão sulista. No fundo da caixa, encontrei o níquel búfalo de 1926D que tínhamos procurado e encontrado juntos, sabendo que era a única moeda que realmente significava algo para mim.
No dia seguinte, o último da minha licença, resolvi as pendências da casa, cancelei os serviços, transferi a correspondência, consegui alguém para aparar a grama, guardei as moedas desenterradas em um cofre no banco. Cuidar desses detalhes tomou a maior parte do dia. Mais tarde, dividimos uma última tigela de sopa de frango com macarrão e legumes cozidos para o jantar. Antes que eu o levasse à clínica, desfiz as malas dele, decorei o quarto com coisas que ele gostava e coloquei 12 anos de edições da Graysheet no chão debaixo da escrivaninha. Mas não foi o suficiente. Depois de explicar a situação para o diretor, voltei a casa para pegar outros badulaques, desejando o tempo todo conhecer meu pai o bastante para saber o que realmente importava para ele. Por mais que eu o tranquilizasse, meu pai permaneceu paralisado de medo e os seus olhos me dilaceravam. Mais de uma vez, fui golpeado pela constatação de que eu estava matando-o. Sentei ao lado dele na cama, consciente das poucas horas restantes antes de partir para o aeroporto. Vai ficar tudo bem, disse. Eles vão cuidar de você. As mãos dele continuavam a tremer. Tudo bem, ele disse com a voz praticamente inaudível. Senti as lágrimas começando a se formar. Quero dizer uma coisa para você, ok? Respirei fundo, concentrando meus pensamentos. Só quero que você saiba que acho você o melhor pai do mundo. Você teve de ser ótimo para aturar alguém como eu. Meu pai não respondeu. No silêncio, senti tudo o que sempre quis dizer a ele aflorar à superfície. Palavras que se formaram durante toda uma vida. É verdade, pai. Desculpe por todas as coisas horríveis que fiz você passar. E desculpe por não ter estado presente o suficiente. Você é a melhor pessoa que já conheci. Você é o único que nunca teve raiva de mim. Você nunca me julgou e, ao seu modo, me ensinou mais sobre a vida do que qualquer filho poderia querer. Sinto muito não poder estar presente agora e me odeio por fazer isso com você. Mas estou com medo, pai. Eu não sei o que fazer. Minha voz soou rouca e irregular aos meus próprios ouvidos, e não queria outra coisa além de um abraço. Ok, ele disse finalmente. Sorri para sua resposta. Não pude evitar. Eu te amo, papai. A isso, ele sabia exatamente o que responder, pois sempre fizera parte da rotina. Também te amo, John. Abracei-o e em seguida me levantei para dar a ele a edição mais recente da Graysheet. Quando cheguei à porta, parei mais uma vez e olhei para ele. Pela primeira vez desde que ele chegou, o medo tinha quase desaparecido. Ele segurava o papel bem perto do rosto e notei a página tremer ligeiramente. Seus lábios se moviam enquanto ele se concentrava nas palavras e detive-me a observá-lo, na esperança de memorizar aquele rosto para sempre. Foi a última vez que o vi vivo. 17. Meu pai morreu 7 semanas depois e eu recebi uma licença de emergência para ir ao funeral. O voo de volta para os Estados Unidos foi um borrão. Tudo o que eu pude fazer foi olhar pela janela para o cinza sem forma do oceano centenas de metros abaixo de mim, desejando que eu pudesse ter estado com ele em seus momentos finais. Eu não tinha feito a barba, tomado banho ou até mesmo mudado minhas roupas desde que ouvi a notícia, como se seguir com a vida diária significasse que eu teria aceitado completamente que ele tinha partido. No terminal e na volta para casa, me peguei ficando com raiva das cenas cotidianas ao meu redor. Vi pessoas dirigindo ou caminhando, entrando e saindo de lojas, agindo normalmente, mas para mim nada parecia normal de forma alguma. Foi só quando voltei para casa que lembrei de ter desativado o serviço quase 2 meses antes. Sem luzes, a casa parecia estranhamente isolada na rua, como se não pertencesse ali, como o meu pai, eu pensei, ou eu, me dei conta. De alguma forma, aquele pensamento possibilitou que eu me aproximasse da porta. Pendurado na moldura da porta havia um cartão de negócios de um advogado chamado William Benjamin. No verso, ele dizia representar meu pai. Com o serviço telefônico desconectado, eu liguei da casa da vizinha e fiquei surpreso quando ele apareceu na casa cedo na manhã seguinte, maleta em mãos. O levei para dentro da casa suja e ele se sentou no sofá. Seu terno devia ter custado mais do que eu ganho em 2 meses. Depois de se apresentar e lamentar minha perda, ele se inclinou para a frente. Estou aqui porque gostava do seu pai, ele disse. Ele foi um dos meus primeiros clientes e nada paga isso, a propósito. Ele veio até mim logo depois que você nasceu para fazer um testamento e todo ano, no mesmo dia, eu recebi uma carta dele certificada que listava todas as moedas que ele tinha comprado. Expliquei a ele sobre impostos da propriedade, então ele os tem quitado para você desde que você era criança. Eu estava muito chocado para falar. De qualquer forma, 6 semanas atrás, ele me escreveu uma carta me informando que você finalmente estava de posse das moedas e ele queria se certificar que tudo mais estava em ordem. Então eu atualizei seu testamento uma última vez.
Quando ele me contou onde estava vivendo, percebi que ele não estava bem, então liguei para ele. Ele não disse muito, mas me deu permissão para falar com o diretor. O diretor me prometeu que iria me deixar saber quando ou se seu pai viesse a falecer para eu poder encontrar você. Então aqui estou. Ele começou a mexer em sua maleta. Eu sei que você está lidando com os acordos do funeral e que essa não é uma boa hora, mas seu pai me disse que você não deve permanecer aqui por muito tempo e que eu deveria cuidar dos assuntos dele. Foram palavras dele a propósito, não minhas. Certo, aqui está. Ele me estendeu um envelope cheio de papéis. O testamento dele, uma lista de cada moeda da coleção, incluindo qualidade e o dia em que foi cunhada, e todos os acordos para o funeral que é pré-pago a propósito. Prometi a ele que veria os impostos durante todo o tempo até que o testamento fosse aprovado também, mas isso não será um problema, visto que o imposto é pequeno e você é seu único filho. E se você quiser, posso achar alguém para vender qualquer coisa que você não quiser mais e preparar a casa para venda também. Seu pai disse que você não deve ter tempo para isso também. Ele fechou a maleta. Como eu disse, gostava do seu pai. Geralmente você tem que convencer as pessoas da importância dessas coisas, mas não seu pai. Ele era um homem metódico. Assenti. Ele era. Como o advogado disse, tudo tinha sido arrumado. Meu pai tinha escolhido o tipo de sepultura que ele queria, arrumado suas roupas e tinha até comprado o próprio caixão. Conhecendo ele, acho que deveria ter esperado, mas isso só reforçou minha crença de que eu nunca tinha realmente entendido ele. O funeral, em um dia quente e chuvoso de agosto, foi esparsamente presenciado. 2 colegas de trabalho, o diretor do asilo, o advogado e a vizinha que ajudou a cuidar dele foram os únicos ao meu lado no enterro. Partiu meu coração. O partiu em 1 milhão de pedaços, que em todo o mundo apenas essas pessoas haviam visto o valor do meu pai. Depois que o pastor terminou as orações, ele sussurrou para mim para ver se eu queria adicionar alguma coisa. Nessa hora, minha garganta estava muito apertada e me custou tudo o que eu tinha para simplesmente sacudir a cabeça e negar. De volta em casa, sentei cauteloso na beira da cama do meu pai. A essa altura, a chuva havia parado e os raios de sol cinza pendiam através da janela. A casa tinha um odor mofado, mas eu ainda podia sentir o cheiro do meu pai em seu travesseiro. Ao meu lado estava o envelope que o advogado tinha trazido. Tirei o seu conteúdo de dentro. O testamento estava em cima, como os outros documentos. Entre eles, contudo, estava a fotografia emoldurada que meu pai havia removido da sua mesa muito tempo atrás, a única foto existente de nós dois. Levei-a até meu rosto e a encarei até que as lágrimas encheram meus olhos. Mais tarde, naquela tarde, Lucy, minha antiga ex, chegou. Quando ela estava na minha porta, eu não sabia o que dizer. A mulher estonteante dos meus anos selvagens tinha sumido. Em seu lugar estava uma mulher vestindo um caro terno preto e uma blusa de seda. Sinto muito, John, ela murmurou, vindo em minha direção. Nos abraçamos, apertando um ao outro, e a sensação do seu corpo contra o meu foi como um copo d'água gelada em um dia de verão. Ela estava com um mais suave cheiro de perfume, um que eu não podia adivinhar, mas me fazia pensar em Paris, mesmo que eu nunca estivesse ido lá. Acabei de ler o obituário, ela disse depois de me soltar. Me desculpe não poder ter ido ao funeral. Tudo bem, eu disse, indiquei o sofá. Quer entrar? Ela sentou ao meu lado e quando vi que ela não estava usando sua aliança, ela inconscientemente moveu a mão. Não deu certo, ela disse. Me divorciei no ano passado. Sinto muito. Eu também, ela disse, pegando minha mão. Você está bem? Sim, eu menti. Estou bem. Conversamos um pouco sobre o tempo que passou. Ela não acreditava na minha afirmação de que a última ligação tinha me feito entrar no exército. Contei a ela que foi exatamente o que eu precisei no momento. Ela falou da sua profissão. Ela ajudava a criar e montar espaços de varejo em lojas de departamento. E perguntou como era o Iraque. Contei a ela sobre a areia. Ela riu e não perguntou mais sobre isso. Algum tempo depois, nossa conversa diminuiu para um gotejar enquanto nos dávamos conta do quanto nós dois tínhamos mudado. Talvez fosse porque nós já tínhamos sido íntimos, ou talvez porque ela fosse uma mulher, mas eu podia senti-la me examinando, e já sabia qual seria sua próxima pergunta. Você está apaixonado, não está? Ela murmurou. Cruzei minhas mãos no meu colo e olhei a janela. Lá fora o céu estava novamente escuro e nublado, prevendo ainda mais chuva. Sim, admiti. Qual o nome dela? Savannah, eu disse. Ela está aqui? Eu hesitei. Não. Quer falar sobre isso? Não, eu não queria dizer. Não quero falar sobre isso. Aprendi no exército que histórias como a nossa eram entediantes e previsíveis, e embora todos perguntassem, ninguém realmente as queria ouvir. Mas contei a ela a história do começo ao fim, com mais detalhes do que deveria, e mais de uma vez ela pegou em minha mão.
Eu não tinha me dado conta o quanto era difícil manter isso dentro de mim, e na hora que parei, acho que ela sabia que eu precisava ficar sozinho. Ela beijou minha bochecha enquanto saía, e quando já tinha ido, andei pela casa por horas. Passei de cômodo em cômodo, pensando no meu pai e pensando em Savannah, me sentindo como um estrangeiro e gradualmente me dando conta que havia mais um lugar para onde eu tinha que ir. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da terceira parte do livro Querido John, de Nicholas Sparks.